Quem vai falar? Você. É quem Boa pergunta. noite, capivaras, capivares e capivaros. Nós somos o Capi Remoto e quem pergunta é sempre a vez dele, né? Fazer o quê? É a lei do Capim Hoje, Remoto. lei do Capi Sim. Remoto. A segunda lei, a primeira lei, na verdade, é falar no mudo. É normal. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui com a gente. Hoje nós temos um episódio diferente, quebrando um pouco da nossa rotina. Hoje as nossas capivarinhas vão parar aqui e trocar uma ideia, vão conversar, bater um papo sobre RPG nostalgia, sobre todos esses momentos que aconteceram lá no início do RPG, lá nos nossos inícios do RPG, lá nos confins do tempo e o desenrolar que foi acontecendo durante esse tempo aí, nesses momentos, e que chega, deságua nos tempos modernos e a volta, né? O ressurgir daquela onda que foi dos anos 90. Hoje comigo aqui nós temos só celebridades e cada um vai falar um pouquinho com vocês. Vamos lá. Loquita, meu amor, começo por você. Começar já falando assim? Assim, de cara. Gente, primeiro, antes de qualquer coisa, dá um feedback pra gente de como é que tá o áudio. Se tá alto, se tá baixo, se tá chiado, tá bom? Bem, já é pra começar assim, falando de experiências antigas do tipo? Não, vamos apresentar, daqui a pouco a gente vai sim. entrando nos assuntos. Gente, eu sou distraída, só pra constar. Bem, eu sou a Loanda, ou Loca, né? Mais conhecida pelos amigos como Loca. E tô aqui no canal, jogo algumas mesas, tenho jogado pouco ultimamente. Mas adoro esse pessoal, adoro jogar com essa galera. E eu tenho 37 anos, então acho que isso me configura como cringe, né? Eu acho. E eu já jogo RPG há um bom tempinho aí. Não sou das mais experientes, mas já jogo há uns bons anos. Vou passar aí a palavra pro Mike. Olha, eu até aceito a palavra, mas tem que revelar a idade mesmo? Não precisa, gente. É porque não tem vergonha mesmo e foda-se, tá? Então, Fala, gente, boa noite aí a todos aí, aos capivários, né? Porque são muitos. É muito bom estar aqui com vocês aqui hoje pra gente fazer um bate-papo descontraído aí, falar um pouquinho do nosso passado aí, que a gente tem um cadinho de história, as experiências que a gente teve aí no RPG, vai ser maravilhoso compartilhar isso com vocês. E com isso, eu passo a palavra para nossa queridíssima Celi. Oi, gente, boa noite. Ao contrário do pessoal aqui da Capim Remoto, eu tenho um pouquinho de tempo de RPG, eu tenho uns 8 anos de RPG. E tenho Pouco 2 tempo. narrando. É um tempinho, legalzinho. Mas eu sempre tô metida aqui nas mesas. Sou a louca do chamado de Cthulhu, né? Dos mitos, super fã. Todo mundo aqui sabe, todo mundo do Capim Remoto sabe. E é isso. A gente vai bater um papinho gostoso aqui. Participe no chat. E aí, galerinha? Aqui esse é o Gohan, né? E 37 anos, jogo RPG desde os 13, 12, por aí. E o papo hoje vai ser bacana pra caramba. O tema esse é a equipe de elite aqui, né? E quem sou eu por estar aqui no meio deles. Vamos tentar fazer o nosso melhor, como sempre. E vamos lá, gente? Vamos começar? Vamos lá. Só para lembrar que o Dude está desesperadamente tentando fazer um café para ele, galera. Então esse é o desespero de um homem viciado em café, tá? Esse é o desespero de um cringe, né? Dizem, pelo que eu vi nas redes sociais, é um sinal de ser cringe, inclusive. O desespero pelo café. O Dudes, ele é todo cringe, assim como nós. Então, eu nunca esqueço do Jean falando millennials. Ó, quer ver? Vamos pilhar ele, Millennials. Ô Dudes, pô, a gente te fez uma pergunta já faz 5 minutos, você não responde, meu amigo. Eu não ouvi pergunta nenhuma porque não deu tempo. Eu perguntei qual que foi o primeiro RPG que você jogou, pô. Você falou Primeiro um pouco RPG pra gente. que eu joguei no Confins do Tempos, eu comecei com RPG nacional. Eu comecei com Era do Caos. Era do Caos é um sisteminha que eu sou apaixonado até hoje. Que na época
dos confins do tempo. Eu tô servindo um café enquanto eu falo, porque RPG e café dos anos 90 ali era quase uma tradição, né? E aí Caramba, cara, nem sabia que você tinha ido buscar café, velho. foi isso que eu fui buscar. Ai, 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 viu? RPG, café e pouco mortadela. E pouco mortadela, claro. Todos os sábados à tarde, começando 1h da tarde, para nas 11. A gente comecei a jogar com Era do Caos, teve um evento de RPG em Juiz de Fora. Pra quem não sabe, Capim Remoto é majoritariamente de Juiz de Fora, por enquanto majoritariamente, quem sabe futuramente completo quase, mas em Juiz de Fora no evento, um grupo de amigos meus do colégio, eles foram no evento, eu não participei, e eles chegaram na semana seguinte e falaram, precisamos de mais um jogador. Você quer jogar com a gente? Eu não sabia nem o que era, só que eu queria participar do grupo. Aí eu falei, quero jogar, e os caras foram lá, entregaram 3 livros na minha mão e falaram, lê até sábado. E foi assim que eu comecei no RPG. Você falou do Era do Caos aí. Esse foi um dos que eu joguei também, cara. Mas eu joguei há tanto tempo atrás que eu mal lembro, né? Eu tenho, galera, a minha pastinha aqui com os RPGs antigos até hoje. Eu tenho aqui uma fichinha. Vê se a sua fichinha na época era essa aqui, Dudes. Vê se dá pra ver. Fichinha? O livro tá ali na estante. É exatamente essa daí. Eu ainda lembro do meu primeiro fichinha. personagem. Eu ainda lembro do meu primeiro personagem. Era do Caos, ele é um sistema que é pra ser futurista, né? Ou era, que roda nos 2020 e poucos. E onde uma elite tomou conta do país e do mundo. E você meio que fica lutando contra essa elite que quer destruir tudo. Pode ter sido um pouco de previsão do futuro. Só que tem alguns seres sobrenaturais. Tem alguns seres sobrenaturais por trás disso, auxiliando ali no meio desses conflitos todos. E entre esses seres sobrenaturais nós temos as lendas brasileiras, os renascidos, que são aqueles que morreram de alguma forma, tiveram que voltar para o plano físico ali. Tipo corvo. E fantasmas, coringas, que tinham o termo Parece do bem corpo. legal, sim. E tinha também os anjos caídos. Você não era digno do céu, mas não era ruim o suficiente para ir pro inferno. Então você ficava no meio termo. E os feiticeiros, né? Que eram humanos capazes de fazer magia. E o meu primeiro personagem foi uma Yara. Uma Yara investigadora tentando resolver o caso do sequestro da filha do presidente. Que maneiraço. É a primeira Nossa, sessão de irado. RPG. É D20? Ele é D6. São 3 D6. Ele puxa um pouquinho do sistema do que é o GURPS ali, mas diferente ao mesmo tempo. Ele tem uma ficha bem... É um sistema inteiro nacional. O sistema todo foi desenvolvido para eles, né? Era da editora Akira, se eu não me engano. E, para quem assiste, quem jogou, quem teve esse momento agradável de jogar Era do Caos, se prepara, porque boatos sondam a internet que o escritor já está desenvolvendo o 2.0 e ele foi muito procurado e incentivado depois do seriado, que eu vou esquecer, que eu não lembro o nome agora, Cidade Invisível. Cidade Invisível. Cidade Invisível. Cidade Invisível. Depois de porra. Cidade Invisível foi muito procurado, da ideia de tipo, quero voltar a jogar, me lembra isso, me lembra o sistema. A ideia de se jogar com as lendas brasileiras ali já tem todas as ferramentas. Aí ele tá desenvolvendo o cenário pro 2.0 ali. Pô, Muito maneiro, cara. A Lô postou aí pra gente aí a fotinha da capa. Pô, só de olhar é nostálgico, cara. Só de olhar, cara. Rolou nostalgia aí. Nossa, Eu rolou lembro na que hora. tinha uma foto, deve ser a traseira, não sei, né? Deve ser a parte de trás da capa, que era um anjo de algemas ajoelhado. Essa era a capa do Anjos. É anjo, Suplemento. pelo que eu vi que tem na internet, Caídos. é o Caídos, né? Isso, suplemento Caídos. Nossa, eu adorava essa capa, cara. Essa capa é a hora que eu olhava assim, um dia eu vou comprar esse RPG só por causa dessa capa. Eu tenho ele, por acaso, porque eu adoro essa capa também. É uma das capas de impacto, né? Eu lembro do Pernalonga, agora nós temos, né? Uma coisa que eu acho interessante do Era do Caos, não sei se o Mike chegou a ter a oportunidade, ele também jogou na época, de experimentar o livro-jogo. Não, o
livro-jogo do Era do Caos 1. Tinha 2 livros-jogos do Era do Caos 1. Você jogava com um fantasma, que tava tentando resolver a causa da morte dele. E o outro, se eu não me engano, você jogava com um caído. Uhum. E era muito gostoso de jogar. Pra quem não conhece, existe um modo de RPG de você jogar sozinho. E eram os livros-jogos, né? Tem outras ferramentas, claro. Mas os livros-jogos foi muito impactante ali no iniciozinho dos anos 90 ali. Que era um caminho de entrada pro RPG. Eu não lembrava. Nunca tive experiência, não. Eu peguei porque eu ganhei um, né, dos meus primos, ó. É aquele negócio que você vai, aí dependendo da sua decisão, você vai pra um lugarzinho e tudo mais, era muito legalzinho. Eu não entendia muito bem, eu só ia exatamente pela premissa, mas era muito legalzinho. Pô, o Caídos aí eu não lembrava dessa capa até vocês colocarem. Agora eu olhei pra capa, putz, é mesmo. Mas eu não... Em geral ficou fã dessa capa, né? É muito maneira, cara. Pô, dá uma camisa essa capa, né, cara? Dá, é maravilhosa. Eu devia ser bem interessante. Desculpa, falou te interrompendo. Também jogou Era do Caos, né, velho? Foi um momento muito bom. Mas, Lô, pode falar. Não, eu ia falar que devia ser bem complicado, né? Anos 90, começo dos anos 2000 ali, andar com um livrinho Caídos com essa capa debaixo do braço pelas praças da cidade, eu imagino. Era bem complicado. Foi uma situação muito complicada. Minha mãe, a primeira impressão que ela teve do RPG, assim como a maioria das mães dos anos 90 ali, né? Foi, meu filho não vai jogar essa coisa do demônio. Ela pegou o livro eu tava lendo o livro do Anjos na época, porque o Anjo a gente comprou depois, esse suplemento. E a minha mãe pega o livro e vai folhear o livro e ela começa a ler. E, poxa, o livro fala muito de demônios. Olha, com relação ao livro-jogo, teve um que eu joguei que, nossa, eu era bem moleque mesmo, que eu gosto de ler desde pequeno. Então esse eu não nem consegui precisar quando que eu joguei ele. O nome dele era o Calabouço da Morte. Que aí teve uma série de livros-jogos e tal. Teve a Cidadela do Caos, teve vários e tal. A Montanha do Feiticeiro de Fogo. Eu sou revoltado até hoje, porque eu joguei aquilo uns 4 anos e eu nunca consegui chegar no final. Eu não lembro muito bem, não, mas eu comecei um tempo a jogar uns RPG na biblioteca do colégio, que era assim também, livro-jogo, né? Você jogava sozinho. Nossa, mas depois eu fiquei, pô, lá. Calabouço da Morte. Eu encontrei aqui essa... Tem um bichão assim na capa. Sim, é linda a capa. Vou mostrar pra galera. E pra mim foi sensacional quando eu cheguei na parte desse livro. E, spoiler, galera, deve fazer aí uns quase 30 anos que esse livro saiu. Você encontra essa criatura, sabe? Quando eu encontrei, eu fiquei fascinado. É uma vibe tipo o quê? É tipo... Dungeon. Comparando com algum... É bem Dungeons, né? Isso, é esse mesmo. O Calu postou aí pra gente. Exatamente essa coleção maravilhosa. Nossa, que capa legal. Funcionar na época. É muito legal. Os 90 são as melhores, cara. Eu super teria comprado se eu tivesse visto um desses. Rick, né? O Rick tá falando que ele jogou, mas ele não encontrou isso mais. Vou te dar uma novidade assim de primeira mão e fazendo merchan pros outros de graça, então lembrem da gente em qualquer momento desse aí. A Jambô, salvo engano é a Jambô mesmo. É Jambô. Ela tá trazendo toda a coleção fantástica dos livros-jogos de volta. Maneiraço. Então ela já tem um grande número deles lançados e a ideia é relançar toda essa coleção, que eu acho que são 60 livros. Nossa. São 60 livros-jogos. Dos 60 eu acho que eu joguei uns 13. Eu devo ter jogado só uns 3, 4 só. Eu joguei uns 2, velho, no máximo. Eu lembro que 2 pelo menos eu joguei, né? Eu ia no sebo toda semana pra ver se tinha uma dessa de bobeira lá pra me poder comprar. Vendia um, comprava o outro. Eu tenho um até hoje, tá ali na minha stand de livro. Não sei qual que é, mas eu tenho um até hoje, dessa mesma coleção. Mas continuando o papo, Mike, como que você começou a jogar RPG, cara? Então, vou pular essa parte então dos livros-jogos aí, que foi até antes de eu saber que isso era RPG, né? Pra mim era mais um jogo ali e tal. Depois quando eu fui jogar um RPG em grupo mesmo e tal, deve ter sido por volta ali dos anos 99 para 2000. Aí eu também vi que a galera tava se movimentando ali, jogando jogos e tal.
Aí até que me encaixaram na mesa. A ideia era até encaixar na mesa de Vampire e tal, só que eu lembrei recentemente, a minha primeira mesa não foi a de Vampire. Depois que a gente entrou naquela loucura de Vampire, lobisomem, tudo da White Wolf, né? Era mago. A gente jogava também, acho que era Imortais, que parecia que era uma versão Highlander pra White Wolf, assim, que era muito maneiro. Eu comecei, na verdade, com um RPG que hoje em dia o nome tá um pouco difamado, né? Que é um RPG que é um RPG nacional também. Olha aí, hein? Já estamos representando a parte nacional da coisa, né? E ele não é só nacional, como ele também é municipal, cara. Não sei se vocês já ouviram falar que é da Conclave até, que é a editora que existe até hoje e tal, que é o RPG Crepúsculo, cara. Aqui tem a fichinha dele aqui, ó. Sim, eu tenho, inclusive. Caraca, joguei até live disso aí. Entendeu? É esse mesmo, cara. O Cristiano Chaves, o escritor. O Marcelo, era o pessoal da Compêndio, né? Que aqui tinha uma loja aqui, que era a nossa fonte do RPG, né? E essa fichinha aqui é até da segunda edição. Eu tinha o livro da segunda edição. Infelizmente eu perdi ele, como vários livros, mas a terceira edição eu tenho até hoje aqui e tal. Então, assim. É aquela edição que era só manchada na frente, assim, tipo de amarelo com laranja, não é? A mais como antiga? se fosse chamas, né? Isso. Tipo fogo, isso. Essa é a segunda edição mesmo. E ele, cara, assim, pegando até um pouco da temática que o Dudes falou, é um pouco parecido, mas eu tenho uma referência bem boa dele, que ele é um RPG, assim, do Constantine. Entendeu? Muita cara do Constantine, esse RPG, cara. Porque é uma batalha entre o bem e o mal, os anjos e os demônios, assim, e você joga com as peças do tabuleiro desse xadrez. Aí tem algumas, né, aqui chama de estirpe, né? Que aí tem Nephilim, né? Que é filho de anjo com humana. Tem os tocados, que são pessoas que são tocadas pelas entidades do bem ou mal. Os Nitos, que é muito parecido com o Corvo, que o Gohan também falou aí, do que tinha na Era do Caos. Uma pessoa que morreu, só que ela tinha um profundo desejo, seja de vingança, tinha um propósito, alguma coisa assim. E aquela entidade faz ela voltar para ela cumprir aquele propósito. Tinha um Cerberus que era possuído por forças angelicais ou demoníacas e tal. Cara, era bem maneiro. Pelo menos as mesas que eu jogava e tal, a gente se divertia muito, cara. Eu também tive a oportunidade de jogar Crepúsculo, joguei bastante. E ele caía muito aqui na época que ele foi lançado aqui também, em Juiz de Fora, caiu muito na repercussão do problema que eu tive com os anjos e os demônios ali, principalmente porque Crepúsculo batia muito na religião ali em volta, né? Isso é verdade. É uma guerra santa, né? É literalmente Guerra Santa aí. Conan, brigadão por ter vindo aí dar um olá pra gente, aí tá em live, vai voltar lá depois, então vamos agradecer aqui. Uma coisa que o Gohan falou ali era que o Crepúsculo, por ter sido aqui de Juiz de Fora, foi desenvolvido dentro da cidade, ele tinha bastante LARPs aqui em Juiz de Fora do Crepúsculo, né, velho? Você chegou a jogar algum, Mike? Já que você começou por ele, né? Cara, eu não cheguei a jogar porque nessa época eu era até bem novo, né? Então assim, eu devia ter uns 11, 12 anos por aí, entendeu? Então assim, provavelmente eu não tinha nem idade pra entrar ali no LARP ali, nem nada não. Realmente você era bem novo. Eu esqueço que você é um pouquinho mais novo que a gente. 22. Eu tinha 12, 13. Porque eu tô falando de coisa ali entre 99 e 2000, que eu acho que quando saiu a segunda edição, né? Parecia que tava bem uma febre ali na época ali. A gente Pelo já menos tava aqui pra gente. 14, 16 anos. O LARP, gente, pra quem tá aí no chat, é o jogo ao vivo. É interpretar se vestir do seu personagem e ir para um ambiente onde ele foi preparado para ser a cena do jogo. E é um modo que nos anos 90 fez um sucesso bacana. Druzendir, valeu aí. Eu queria muito jogar LARP, eu queria muito, sempre quis. Olha aqui, você vai ter uma oportunidade bacana. Vocês estão falando de Crepúsculo e tal. Eu lembro que o primeiro Xerox, um dos primeiros Xerox, né? Que o primeiro não foi Crepúsculo, foi GURPS, que eu peguei, mas
que era muito comum, né, na nossa época, tem muito xerocão dos livros, era mais difícil pra gente comprar, né, ter acesso a isso. Então foi o Crepúsculo e eu fiquei assim, fascinada. E o livro tem um peso, né, na história, na ideia dos personagens, no plot, né, no lore do jogo. E eu lendo aquilo, eu me sentia assim, a adolescente rebelde, sabe? Era maravilhoso. Minha mãe não gostava tanto. Aproveita que você tá falando aí, Loki. Como é que você começou a jogar? O primeiro contato que eu tive foi com GURPS, com o pessoal da escola. Mas antigamente era um pouco mais difícil, né? A inclusão da mulher no meio RPGístico, assim. Não se tinha. A mulherada não se misturava, era complicado ir numa loja de RPG. Eu acredito que muitas meninas passaram por isso também. Então aconteceu de colegas da escola estarem jogando GURPS. Se não me engano, acho que devia ser a segunda edição, uma coisa assim. Xerox também, era uma paçoca de Xerox gigante, sabe? E eu falei, deixa eu jogar e tal, mas acabei não conseguindo jogar com aqueles garotos, fiquei na frustração. Um tempo depois começaram a sair as revistas Dragão Brasil, né? Eu descobri a revista Dragão Brasil. E saiu o 3DT. Então a primeira coisa que eu narrei, joguei, porque eu tive que narrar pra poder jogar, foi 3DT. Maneiro. Sally, você que tá quietinho aí, como é que você começou a jogar seu RPG? Eu comecei a jogar RPG já tinha um tempo que eu queria jogar. Eu ouvia falar aqui na minha cidade, né, aqui no Nordeste do Piauí, que tinha vários grupos na cidade. Eu sempre tive metida com essa galera que curte, aquela galera nerd, geek e tudo mais. Então, E aí eu chegava e perguntava, sempre falava muito de vampiro, né? E também Senhor dos Anéis. E aí eu falava, gente, eu quero jogar vampiro, eu quero jogar isso aí. E eles falavam, não pode, é uma coisa só 18 mais e tudo. E eu ficava, droga. Eu ficava muito chateada. E era só aqueles caras, tipo assim, só preto, sabe? Que tinha uma blusa assim do Evanescence, uma coisa assim bem old school mesmo. E aí passou anos eu tentando e nada. Aí depois de um tempo, né, há 7 anos atrás, um amigo meu, de longa data, a gente se reencontrou. E aí ele falou, olha, eu tô mestrando uma mesa de vampiro. E eu, sério? Ele quer jogar? Eu, vamos? Ele pegou e me jogou assim o livro, o Vampiro, terceira edição. E falou assim, ó, vamos olhar aí os clãs. E eu, mas como é assim? Eles, não, pega... E eu já era muito fã de Anne Rice, né? Então ele falou assim, não, pega uma vibe assim, mais... Tudo que a gente tem, ele foi dando alguns exemplos do que assistia, filmes e tudo, e livros. E foi me explicando um pouco dos clãs. Quando eu fui jogar a primeira vez, eu fiquei assim, o que vocês estão falando? O cara falando de Sabá, de Mão Negra, e um monte de coisa, e Camarilla, eu ficava assim... E eu fiquei de início também entre 2 clãs. Um que eu odeio e outro que eu amo. A gente sabe. Eu só fui pela imagem que tinha ali na terceira edição de Vampiro. Então, eu achei muito bonitinho a imagem do Tremere, da Tremerezinha. E Toreador. Só que eu, ainda bem, fui assim, iluminada e não escolhi Tremere. Fui jogar meu primeiro clã, foi Toreador. Que legal. Foi assim. E quem foi o primeiro personagem de cada um aí? Não, antes da gente entrar nesses personagens iniciais aí, vamos falar um pouquinho com o pessoal do chat também, ó. O P355A0A, ele tá falando de Tagmar, que também é um RPG que deve ter marcado o pessoal. Eu não tive a oportunidade de jogar Tagmar. Eu conheci os livros, cheguei a comprar, até tem alguma coisa ou outra, mas não cheguei a jogar Tagmar. E o Druzendir fez um comentário com relação ao que a Célia estava falando ali na hora até, que ele tem essa percepção também que o pessoal que é do metal, né, ficava muito preso à ideia de se jogar vampiro e vestir de preto, sombra
Isso te lembra alguém, Mike? Não, desconheço quem é assim, por quê? Mas ó, tem uma parada, tá? Eu acho que eu jogo RPG antes de eu curtir metal, tá? Antes de eu curtir Não, é metal. a mesma coisa. Eu vi mais ou menos na mesma época. Então, foi praticamente na mesma época, mas quando eu jogava RPG eu nem era tão ligado à música, mas foi logo em seguida. E de repente, talvez por influência daquela mesma galera ali, curtir esse tipo de som e tal. A Compêndio tava sempre rolando som lá e tal, é uma consequência direta quase, né? Bom, agora é minha vez, né? Vou falar como é que eu comecei a jogar RPG. Eu tinha um grupo que não era de RPG, que era um grupo de amigos, e a gente se encontrava todo sábado para jogar um jogo da vida, um detetive e tudo mais. Dentro desse grupo, né, tinha um amigo meu que era o Fábio. E certo dia o Fábio chegou para mim e falou: vamos jogar um RPG em vez de jogar jogo da vida? Aí eu não sabia o que era RPG. Ele me explicou desde o início, né? RPG quer dizer roleplay game, aquela coisa toda. E eu achei interessante. Ele me emprestou o livro do Advanced Dungeons Dragons. Falei tudo errado, né? Beleza. Não, Do eu acho AD&D. que tá certinho, sim. Ah, então beleza. Do AD&D. E eu devorei aquele livro. E a gente jogou aquilo. A gente jogava quase todo dia. Só que não funcionava bem como um grupo, né? Funcionava melhor como um grupo de mercenários, porque a gente mais se matava do que matava os monstros. Passou-se o tempo e foi passado ao vampiro, por um outro grande amigo, né? O Toninho. A Sally falou do vampiro e do clã que ela gostou. Ele chegou na casa dele, ele me mostrou livros da segunda edição, todos os livros de clã. E eu escolhi o clã Toreador como meu clã preferido por causa de uma imagem. Quem tem o romance de clã, quem tem o livro de clã aí da segunda edição do Historiador, quem já viu, sabe que tem o tocador de speed metal. E como eu gostava muito de rock, eu fiz um Toreador só por causa dele. Nossa. Cara, tinha muito disso também, né, velho? De você. Esse primeiro momento com RPG, o personagem que você cria, tem uns parâmetros muito diferentes, né? O meu primeiro personagem eu já começo interpretando uma mulher, que era uma coisa diferente para aquele momento. Garotos de 14 anos de idade, literalmente ali entre a quinta e a oitava série. E eu comecei interpretando uma mulher, que foi a minha Yarazinha lá. E o Gohan já vem com um cantor de speed metal famosão e todo belo dos historiadores. Mas diz pra gente aí, Mike Loca, a série já falou também da toreadora dele. O que foi esse primeiro personagem de vocês? Bem, Começa começar aí, comigo? Loca. Sim. Olha, Com quem pergunta. eu comecei... Com quem pergunta, exatamente. A gente tava falando, né? Eu comecei narrando, então eu não tive um personagem, né? Com 3DT. Quando eu descobri que o pessoal do meu bairro, mais pra cima, assim, um bairro, né? Em cima do meu, eles jogavam Vampiro à Máscara. Ainda era a segunda edição. E... eu lembro que eu conversei com a galera e tal, e eu não sabia muito bem o que jogar. Aí eles falaram assim, olha, se você não sabe muito bem, joga com Bruhá. E joguei um bom tempo com Bruhá, assim. O Bruhá clichêzão, sabe? Motoqueiro, jaqueta de motoqueiro. Apareceu na minha frente, eu tô derrubando na porrada. E foi bem divertido. Acho que foi o primeiro personagem que eu joguei mesmo. E você, Sally? Foi a Toreadora, que eu não tive criatividade nenhuma pra nome. Eu fui assim também bem clichêzona. E a criatividade pro nome eu simplesmente coloquei Celina, que é a personagem do Jean em Caçadores Caçados. Sempre, toda vez que a gente fala do nome dela, Celina, eu lembro dela. Então eu não tive criatividade nenhuma pra nome. Hoje em dia já é bem diferente. Mas então foi assim, Bom Vivant, sabe? Galanteadora. Uma coisa bem clichêzona, historiador. Então, assim, eu peguei muita referência também de Lestat, que eu amo Lestat. Então, foi isso. Uma personagem bem assim, clichêzona. Mike? Eu acho que assim, no começo de RPG, ainda mais que a gente era bem mais novo também, gente, o negócio era ser clichê mesmo, né? Porque as nossas referências eram filmes, eram essas coisas. A gente queria viver aquilo que a gente assistia, né?
Pelo menos a gente focava muito nisso, né? Hoje em dia no RPG eu quero me desafiar, eu quero interpretar coisa diferente e tal. A minha concepção tá bem diferente, mas na época eu vi um filme, vi um protagonista e tal, não, quero fazer um personagem igual a ele. O pensamento era esse, sabe? Igual esse meu primeiro personagem aqui, lá, ele era um detetive, sabe? Um detetive clássico, né? Na época a maioria dos personagens era tudo detetive. E... lá, ele era um filho de anjo, né? Tinha alguns poderes aí voltados à parte de alma, à parte mental. E assim, apelava muito pro clichê. Pro Vampire, né? Aí eu fui pro Gangrel, né? Meu primeiro clã no Vampire foi Gangrel. Inclusive, tem trocentos personagens Gangrel aqui. E quase todos, assim, tipo, se for pra pegar todos, vai ser um muito parecido com o outro, sabe? Vai ser muito parecido. As mesmas disciplinas, as mesmas habilidades, mas com o tempo, como eu falei, eu fui me desafiando até chegar em clãs mais evoluídos, mais complexos, talvez o melhor clã de todos. Meu Deus, começou. Gente, pra quem não sabe... Pode ser destino, mas eu também comecei com clã Gangrel. E o Jean tem a mesma história. Começou com o clã Gangrel, a gente tende a se tornar Tremere no futuro. Como que de Gangrel foi pra Tremere, gente? Pois não gente. Vocês decaíram, foi ladeira abaixo, gente. Foi tudo dominado, cara. Um monte de Gangrel dominado achando que é Tremere. Pra quem não acompanha tanta gente, né, e chegou no canal aí agora, a gente tá com um problema de infestação no Capim Remoto, de uma pseudo Capela Tremere, sabe? Com o Dudes, o Mike e o Jean, mas eu, como boa mal, que vou resolver esse problema logo, se Deus quiser. As vozes me disseram. Só queria complementar a minha parte aqui. Eu falei do personagem do vampiro, mas meu primeiro personagem foi de AD&D. E justamente como o Mike, né, influenciado por aquilo que eu assistia na época, eu assistia um anime chamado Shaman King. Nossa. E eu era fascinado pelo personagem Fausto, que era um necromante. Meu primeiro personagem foi um necromante com o nome de Nostras, que era um resumo do nome de Nostradamus, né? Que ele tinha uns livros de Nostradamus lá em casa, eu achava o nome irado. E eu joguei durante um bom tempo com esse personagem. Eu fiz um monte de firula com ele. Ele usava uma máscara no rosto, porque ele não queria mostrar uma cicatriz que ele tinha. Né? Uma história de que ele queria reviver a esposa dele morta. E acabou que ele criou uma identidade própria, né? Ele se afastou bastante daquela ideia que eu tinha do anime. E foi um personagem que, inclusive, outros jogadores utilizaram como vilão em suas histórias, campanhas. E foi um personagem que eu tenho muito carinho, eu adorei jogar com ele. E primeiro personagem. Maneiro. Nossa, cara. Gente, hoje o assunto é nostalgia, né? Então a gente vamos puxar também não só o que a gente jogou, mas o que foi nostálgico no Brasil na época, né? Porque o RPG... Gente, história do RPG, tô por fora, conheço alguma coisa. Eu tô reparando que eu tô cortando minha cabeça, mexendo na câmera umas 15 vezes. Mas a nossa história com RPG, né? A história, ela tem passos em vários jogos diferentes ali na origem. Não só nos jogos que a gente jogou, mas em muito conversa e bate-papo. Porque não havia essa familiaridade com a internet que nós temos hoje em dia. E eu desapareci. Provável. Apareceu. Vocês estão me ouvindo, gente? Tá voltando. Ouvimos. Tá bem perfeita a voz, mas Pronto. acho que você mexeu tanto na câmera que ela revoltou. Minha câmera deu uma bugada, daqui a pouco eu apareço, porque eu vou mexer. Agora voltou só o fundo. Bem que Ou o vou Malcaviano falou que ia fazer Ou alguma vou coisa, ofuscar. né? Ofuscado. Tinha um É Malcaviano isso aí falando que ia fazer alguma coisa a respeito da capela, já sumiu com um. E um dos RPGs que até foi o inicial do Rodrigo ali, era o AD&D. E o AD&D, ele tinha uma experiência muito, muito foda pra esse final ali dos anos 90, antes de sair o D&D terceira edição, né? O AD&D em si. Vocês tiveram experiências com o AD&D, gente? Enquanto isso eu vou tentar ajustar minha câmera. Eu joguei a D&D uma vez só. Eu também tenho a ficha em algum lugar aqui pra ver se eu lembro do personagem, mas eu só joguei uma vez só. Foi uma espécie de one shot mesmo. A gente resolveu tudo nessa sessão. Com um cara também que a gente só na época era mestrar, né?
só mestrou pra gente uma vez ali, depois sumiu, não teve mais. Mas assim, sincero, eu jogava tantos outros assim, que o AD&D nem tava ali na lista dos que eu gostava não, sabe? Então, por fim, passou até um pouco batido o AD&D pra mim. Pô, eu joguei demais. Sei que o pessoal do chat que jogou vai lembrar da famigerada regra do taco, O né? taco. Que foi traduzido como tentativa de acertar categoria 0. Meu Deus. A D&D eu não tive contato, assim. Na verdade, não tive contato com D&D nenhum no começo, né? Eu joguei Vampiro por muito tempo. Ô, Rodrigo, o Bruno Panto falou realmente dessa mecânica taco aí. Era horrível, cara, porque o taco, você contava ele no negativo, né? Você tem um taco -5. Só que aí Precisava de calculadora pra jogar, cara. era uma loucura, tá ligado? E tinha também uma coisa que todo narrador odiava ouvir, que era o +1 pro ser elfo, com espadas longas e arcos longos, né? Que era, pá, você acertou ali, né? Não acertou o monstro, aí virava pro narrador, +1 pro ser elfo, aí o narrador, droga! A força, que era limitada até 18, né? Coisa que a terceira edição corrigiu. E o guerreiro tinha uma propriedade chamada força extraordinária, que era o 18 barra alguma coisa. E todo mundo queria ter a força mais forte de todas, que era 18 barra 00, que é equivalente a 100, né? Dentro do D100. Que você era o cara humano mais forte do mundo com aquilo. E você se sentia um super-herói jogando daquele jeito. Nossa. Vocês falaram de calculadora, mas uma coisa que eu lembro bem que realmente precisava de calculadora era GURPS, né? E GURPS tinha muita gente que gostava bastante na época. E eu olhava aquilo, olhava aquela caralhada de planilha e ficava, meu senhor amado. Exatamente, Tem que fazer faculdade. Eu sou fã de GURPS exatamente por isso. Eu adoro GURPS. Vou explicar o seguinte. Foi o primeiro livro de RPG que eu comprei. O primeiro livro que eu comprei. Também. Você não precisava fazer tudo aquilo que ele fala. Não, primeira regra do livro de GURPS diz muito claramente, e gente, eu sumi, mas eu voltei. Diz muito claro que use somente o que você precisa para o seu jogo. Sim. Era a regra de ouro do GURPS, era usar somente as regras que eram cabíveis ao narrador. E tinha no GURPS uma coisa que eu adorava, que era a lenda urbana, que depois foi comprovado que é real, que é a lenda da regra de cavar buraco. E ela existe. Sim. Eu não lembro. Essa eu tinha decorado na época. Tinha alguma coisa de força dividido por 3 vezes alguma coisa que dava um número de metros que você conseguia cavar por hora. Vezes dureza do terreno, e também se calculava quanto tempo você conseguia cavar sem ficar cansado de acordo com a sua força. Sua constituição. Galera, o pessoal tinha tempo, hein? O pessoal tinha tempo, hein? Nossa, eu tinha que gastar força de vontade pra jogar. Um GURPS, que esse eu já joguei até bastante, é o GURPS Suppers. Nossa, esse eu curtia pra caramba, cara. Mais uma vez, né, como a gente era influenciado pelo aquilo que a gente consumia, então quadrinhos, desenhos, essas coisas, no Suppers você era o super-herói, sabe? Então era muito maneiro, cara. O Dudu chegou a jogar comigo, né, no Aventura de GURPS Suppers. Eu interpretava um personagem que eu adorava, que era o Hidro, que era um super-herói que virava água, só que ele era um alcoólatra. Virou um personagem seu. Vi vários desenhos seu do Hidro. Então, virou, era uma revista em quadrinho que nunca foi lançada. Tem um detalhe que o Gohan omitiu aí agora, né? Todos os personagens eram um universo paralelo onde você adquiriu poderes. É verdade. Então, realmente era ele com um personagem que tinha poderes com a água. E eu era o Xerox, era um personagem que copiava poderes e que trabalhava numa loja de Xerox. Nossa, o Xerox. Ele era o Xerox. Nossa, adorei. Não, era maravilhoso. Tinha o Gárgula, né? Tanto que a revista, como eu e o Hilbert fez junto a ideia da revista, e o Du entrou só depois, a revista era Hidro e Gárgula, né? Que eram dois amigos que eram vilões e se tornaram heróis por acaso. Né? Um porque não sabia o que estava fazendo e o outro tomou consciência de suas ações. O Hidro era alcoólatra, só que como ele era alcoólatra, toda vez que usava o poder, ele se hidratava e ficava sóbrio de novo. Então ele quase não usava o poder dele.
Uma coisa que era interessante nesse jogo, e que é uma surpresa que eu vou falar pro Gohan aqui agora, era uma campanha que rodava aqui com um cenário de Juiz de Fora, né? E a campanha tinha todos os detalhes, como que as pessoas ganharam superpoderes. O narrador é maravilhoso, o Diogo. Se você ouviu ou está ouvindo isso, parabéns pelo seu material que você desenvolveu e que você me passou ele inteiro e que eu tenho ele todo no PC preparado para narrar no futuro. Ah, meu irmão. Eu quero jogar. Mas GURPS ainda tá um pouquinho longe do meu alcance de Não, mas gente, isso fazendo uma ponte, né? O novo GURPS, o 4ª edição, eu acho que ele ficou bem fluido, assim, ele melhorou bastante, né? Eles conseguiram trabalhar melhor o sistema para que ele ficasse mais fácil de ser aprendido, né? O livro ficou mais dinâmico. Vale a pena dar uma olhada, a 4ª edição tá bem legal. Eu tô um pouco por fora do GURPS em si, mas talvez se é o cenário e tal que você tem dúvidas, pode ser interessante adaptar para Savage Worlds, que inclusive tem um compêndio de superpoderes, que eu até tenho. Olha, se algum dia você precisar. Dá sim. E é um jogo realmente maravilhoso, não tenho o que dizer. O cenário que o cara criou, ele é todo completo. Lida com a política da cidade, lida com quem é herói, quem é vilão. A história desses heróis e vilões que foram antagonistas na crônica pra gente, tá ali, prontinho. Que maneiro, cara. E até complementando um pouco do Savage Worlds, cara, as regras dele são simples e intuitivas. E tem regra para muita coisa interessante. Só que nesse ponto ele é bem contra... Ele no fato de poder ser um sistema genérico e tal, esse potencial ele tem, na minha opinião, até mais do que o GURPS atualmente, porque o sistema dele é um sistema simples, é um sistema intuitivo, e é muito maneiro. O sistema dele é muito gostoso, cara. Ele remete muito à ideia de um GURPS, a mesma ideia que o GURPS teve lá no início dele, né? Que o GURPS foi o grande concorrente do D&D e o AD&D na origem deles ali, porque ele trazia uma temática diferente, uma semente diferente, vamos dizer assim, para o ambiente. Todo mundo estava focado naquele RPG medieval do D&D, que era o grande boom ali no final dos anos 80, e veio o GURPS para falar para você o seguinte: faz o que você quiser. Verdade. Então, aqui eu ouvi, cara, agora eu não lembro para dar a referência correta, mas eu já ouvi que era aquela situação, ou era RPGs medievais, D&D, D&D, ou o Vampire, né, que já tinha começado a fazer sucesso, e o pessoal não tinha muita opção. Aí o GURPS fez sucesso aqui no Brasil, porque além dos livros serem caros, uma época difícil também, o GURPS com um livro, o cara poderia jogar qualquer coisa que ele metesse ali naquele sistema. Você tinha vários RPGs em um livro só, né? Tem uma coisa que eu adorava no GURPS, que foi o que me conquistou e fez eu comprar o GURPS no lugar do D&D na época, que foi quando eu li a parte de magias dele, folheando o livro, que tem um gasto de mana, né? Só que você pode optar também por gastar pontos de vida para fazer magia. Tinha essa regra lá. E eu achei aquilo fora da caixinha na época. Fiquei maravilhado. Eu falei, nossa, que sistema maneiro. Eu tenho que aprender a jogar isso daqui, tenho que aprender a narrar isso daqui. E... pô, bate uma saudade danada de jogar GURPS. Um beijo pro Diogo Carneiro, tá? E todo o grupo Tamagotchi que jogou com a gente. Isso. E... o GURPS, ele tem uma peculiaridade diferente também, uma coisa a mais pro cenário de GURPS. Pra quem não conhece muito GURPS, além dele ser mais real do que a realidade, por causa dessas regras absurdas. Boa noite, mestre Corvo aí. O GURPS, ele tinha regra para atravessar a rua. E você tinha a chance de ser atropelado e morrer atropelado. Essa foi a regra mais absurda, pior do que cavar buraco. Mas o GURPS, ele traz os suplementos, que era uma coisa que já apresentava em outros RPGs, mas o GURPS traz uma gama de suplementos gigantesca, né? Um dos exemplos foi o GURPS Supers. E eu vou dar um exemplo agora, que para você que tá na idade ainda do colégio, tá estudando ali a era romana da história, procure GURPS, era romana, se eu não me engano, idade romana, alguma coisa desse tipo. Cara, é melhor do que o livro de história. Ele tem mais detalhes da história de Roma, da estrutura política, de como os guerreiros se comportavam, como eram os treinamentos dos guerreiros, como eram as batalhas romanas, do que os livros de história.
E a maioria dos livros, suplementos do GURPS, caía na mesma semente, onde o autor ele destrinchava o máximo estudando aquilo e pegava todo aquele conhecimento que ele tinha e transformava num livro de RPG, que era melhor do que o livro que você tinha na escola na época. Ó, o advogado de regras, a gente falando de GURPS, veio bem caótico dizendo que GURPS não é RPG, hein? Que isso? Simulador de vida, porque- cara. Foi bem caótico, ele chegou aqui, ó, mandando a braba. Simulador de vida. Ah, Que então o GURPS era o absurdo. The Sims no RPG? É isso? É. Praticamente. Olha Ela que ficava é. assim, ó, você tá com fome aí, ó. Tinha um Caramba. do GURPS que eu gostei de jogar, eu joguei uma vez só, tá? Eu não sei muito bem dele, não. Que era o Desafio dos Bandeirantes. Nossa. Nacional. Nacional. Esse é nacional. É referência até hoje, cara. Adorava jogar aquilo, cara. Ele eu não cheguei a jogar, mas eu já assisti o pessoal jogando, inclusive acho que foi até na Compêndio mesmo. Tinha os Foi, livros lá e tal. Só que na época, realmente, tipo assim, eu não tinha poder aquisitivo, né? Então, tanto é que na época eu mais jogava do que narrava. Só depois que eu comprei o Crepúsculo e tal, que era mais acessível, era daqui também, que aí eu comecei a narrar ele. Então, assim, eu li pouquíssimos livros de RPG nessa época, a não ser os que eu pegava emprestado. E o Desafio dos Bandeirantes ninguém tinha aqui, então a gente acabou não jogando. Uma da... Até procurei ele aqui, não sei se eu vou estar certa. E se eu estiver errada, a galera me corrige aí, porque eu não achei muita imagem dele aqui. Seria esse aqui, galera? Ver que ainda não apareceu. Tan. Ah, ele aí. Esse mesmo. É esse mesmo? Desafio dos Bandeirantes. Da terra de Santa Aventuras Cruz. na Terra de Santa Cruz. Uma coisa que eu tive muita oportunidade naquela época, que infelizmente com o tempo eles foram diluindo ali, né? Foi os encontros de RPG. Os encontros de RPG no final dos anos 90, eles eram muito frequentes e o que com o tempo acabou se tornando os encontros de anime, mas no início era muito focado em RPG e me deu a oportunidade de jogar sistemas totalmente diferentes. Para vocês, meninos, o que foi esses encontros? Porque eu tô falando disso porque eu conheci o Desafio dos Bandeirantes num encontro de RPG, eu conheci GURPS no encontro de RPG e mais alguns outros sistemas. Qual foram os sistemas para vocês? Foi o carro-chefe, tipo, que o encontro de RPG se tornou o carro-chefe para vocês chegarem até eles. E antes disso, muito obrigado aí ao Paulo Pessoa por ter seguido a gente aí, brigadão. E ao Mestre Corvo por estar seguindo a gente aí também, muito obrigado. Eu vou falar. Gente, só um parênteses para quem está ouvindo. O meu gato é enlouquecido, sinto muito. O gato, ele quer atenção, mas ele terá atenção em breve. Deixa eu mostrar o Monstro Café, que está... Vamos trazer fofura pra lá. Não é coisa linda, Esse é o café, pra gente. câmera, Você tá? vê, né? A gente é tão cringe, eu e o Duz, que nós demos o nome pro gato de café. O Café, ele não gosta de portas fechadas e ele tá revoltado porque a Lô tá com a porta do quarto fechada. Ele não O pode Ângelo falou assim, mostrem os gatos e ninguém se machuca. Justo demais. Justíssimo. entrar. Gente, o Gohan falando, continue aí. Voltando à pergunta lá dos encontros, eu era fominha de encontro de RPG. Nossa. Porque os encontros de RPG pra mim eram uma festa que começava às 9 da manhã e acabava às 5 da tarde, né? Num sábado. Então eu joguei inúmeros sistemas. Eu joguei Mago pela primeira vez no encontro de RPG. Joguei Call of Cthulhu pela primeira vez no encontro de RPG. Em 2003, eu tenho até a foto. Joguei Toon. Joguei Paranoia. Mundo de Og. Eu fui jogando essas coisas loucas. Tudo. Mundo de Og, pra mim, é um RPG que é fantástico a ideia dele. A gente podia jogar no canal. Tudo bem que Sim, o pessoal vai entrar vai aqui e ser achar muito que engraçado. todo mundo é louco, né? Mas... Vai ser muito engraçado. A gente tem que conseguir o livro. Não sei se a galerinha que tá aqui conhece o que é o Mundo de Og. Esse Mundo de nem Og, eu conheço, cara. Nossa. ele era um livrinho, quase livrinho de bolso. E ele é um RPG de Idade da Pedra. Todo mundo são da Idade da Pedra. E aí você tem 3 classes.
que é o burro, o fortão, o esperto, como é o fortão, o esperto e o inteligente. O fortão, ele sabe uma palavra. Por quê? Porque ele ficou forte, como ele olhou pra pedra, pegou a pedra, levantou a pedra, soltou a pedra. Abaixou, pegou a pedra, soltou a pedra. O esperto... Terra de Og. É isso aí. O esperto, ele conseguiu dobrar situações e aprendeu 2 palavras. Então ele, fogo, perigo. Na hora que ele viu o fogo, fogo, perigo. O inteligente, ele estudou muito mais, ele se dedicou e ele sabia 3 palavras. Então ele corre, fogo, perigo. E o jogo é jogado só falando as palavras que você tem. E com o XP você consegue adquirir mais uma palavra dependendo da situação. E como você vai descrever? Você sendo forte e sabe falar pedra, como é que você fala que o dinossauro tá chegando perto dos demais? Pedra. Você faz pedra. Eu nunca tinha ouvido falar, só que esse desafio de linguagem eu achei foda, cara. Eu acho maneiro. Deve ser um grande desafio, você conseguir usar 2, 3 palavras no máximo pra falar as coisas. O desespero de você tentar fazer uma frase com, tipo... Gente, deve ser muito engraçado. Pra descrever uma coisa extremamente complexa. É muito maneiro. É engraçado de jogar, é engraçado de ver, é engraçado de tudo, cara. Nossa. Aqui, falando em coisa engraçada aí, vamos lá, cada um conta algumas histórias engraçadas aí de mesa mesmo, no ON ali. As famosas, na Dragão Brasil se usava o termo lendas lendárias, né? O pessoal mandava carta pra lá e tinha histórias absurdas de coisas que Posso contar uma? Essa aí é uma Nós também tem algumas pra contar. Nosso dono do canal. Por favor. A gente tava jogando D&D, né? Eu tava com o meu Ranger, pá. Porque eu gosto muito da classe Ranger, só que eu nunca tenho a oportunidade de jogar durante muito tempo com o Ranger, né? Tava jogando com o meu Ranger. O bárbaro do grupo faz um teste de procurar. Quero procurar uma pedra. E tira 20 no dado. O narrador já sonolento, à base de muito café. Beleza, 20. Você acha uma mão de um esqueleto. Ali foi meia hora de risada, né? Peraí, eu tirei 20. Eu acho que... procurando uma pedra. Uma mão de um esqueleto e começa um combate com umas trocentos esqueletos, um verme da carniça que me deixou parado por 100 rodadas. Nossa. Foi difícil. Seus narradores acordados. De preferência, deem bastante café. Então, e nesse dia, até hoje eu lembro de faz um teste de procurar, começa a rir sozinho. Cara, mas a maioria das histórias envolve o narrador mesmo, né? Igual eu tenho, é uma sequenciazinha curta aqui que eu tenho, que uma é de um amigo meu, o pessoal que deve conhecer, o Robert, o amigão meu, ele ia jogar Vampire a primeira vez com a gente, né? Aí a gente, o que vai jogar? Porra, sempre tem que ter um Malkaviano na mesa, e o Malkaviano é sua cara, vai de Malkaviano e tal. Botamos ele de Malkaviano, lógico, né? E uma das desvantagens que ele tinha era sono pesado. Aí o mestre, né, o narrador virou pra ele e falou, olha, com sono pesado, a galera vai acordar lá para umas 8 horas da noite, você vai acordar lá pras 10, então você sempre vai chegar atrasado pros compromissos e tal, mas tinha um pouco a ver com o personagem dele. Não, beleza. Ele, vou te deixar algumas rodadas, alguns turnos sem jogar. Não, tranquilo, bom que eu vou vendo o pessoal até a hora que vai chegar a minha vez. Na época tinha uma regra que hoje em dia não se fala mais nela, que é a regra ação dita é ação feita. Exatamente, ação dita, ação feita. Aí, beleza. Aí a gente tá lá jogando e tal, aí o narrador virou pra ele, pô, você acordou. Ele, acordei. Isso, acordou. O que você vai fazer? Ele, pô, o que eu vou fazer e tal, galera? Pô, faz alguma coisa, cara. Pensa no seu personagem. Qual que é a primeira coisa que você vai fazer? Ele, pô, não sei. Pô, imagina você. Qual que seria a primeira coisa que você faria quando acordasse? Ele, quantas horas são, mestre? Aí ele falou, 10 horas. Eu não te falei que era 10 horas? Ele, 10 horas da manhã? Ô, mestre, tá bom. Você acordou 10 horas da manhã. Ele, então vou fazer o que eu faria. Então vou lá fora ver se o dia tá bonito.
Não! Meu Deus. Cara, ação dita, ação feita, o mestre falou, beleza, assim que você abre a porta, você começa a queimar. Próximo. Nossa, cara. Muito foda, cara. O narrador que não perdoa, né? Cara. Não, meu pior que foi uma série de perguntas, o narrador só foi perder a paciência, cara. A escalada foi ótima. Tem uma outra também que o cara tava caçando combates desnecessários. Via alguém caçava combate, então tá cagando a aventura. Aí chegou uma hora e tal, o mestre por desaforo foi só dificultando as coisas pra ele ficou meio que perdido num deserto, num lugar isolado, até que ele viu um cara a cavalo. A intenção era que ele conseguisse salvar com aquele cara salvar ele. Lógico que ele partiu pra cima do cara. Aí batalhou, matou o cara. Ainda sobrou o cavalo pra ele se salvar. Só que o mestre tava tão puto já, pô, esse cara tá matando todo mundo, ele vai continuar avacalhando a aventura e tal, mas aí o cara virou e falou pro mestre, eu vou ver o que tem dentro do cavalo. O mestre, tá bom. Meu Deus. Você com a sua espada tá abrindo o ventre do cavalo e começa a tirar de lá órgãos, sangue e etc. Meu Deus, não. Isso é o que tem dentro do cavalo, sabe? Ai, gente, aí as histórias eram essas, sabe? Nossa. Ação dita, ação feita, sabe? Era uma merda, cara. Nossa. Eu não vou falar Essa mais regra não, aí é chata. Vamos rir porque por aí. eu não vou falar mais nada não, porque eu acho que foi o cara que mais fez raiva no Du em jogo, sabe? É tipo morder a hélice? Tipo, Eu ia não, falar mas dessa foi de história boa, que essa aí foi... é uma das mais Foi engraçadas, meu erro, gente. gente. Aconteceu aqui. Aconteceu tá? aqui. A Célia contar essa. Gente, nossa, essa foi muito legal. A gente tava indo pegar o inimigo, né, que a gente encontrou, né, que era o... Esqueci até o nome dele, Odebrecht, esqueci o nome dele. Odebrecht. Odebrecht, sei lá, Odebrecht. É o Meu Odebrecht. Deus. eu não lembro o nome dele. Nem Mas o aí a narrador gente- sabia falar o nome do cara, cada vez que o Obrecht, narrador falava era um nome Foi diferente. Obrecht. Eu gravei com o tempo. Só sei que aí a gente foi, o personagem do Rodrigo tava lá, ele é um Hagabashi, né? Não. Não. Esses poucos são Hagabashi, eu sou um Galeard, filho de Eu Gaia. não sei porque eu quero te colocar como Hagabashi, mas ele tava lá com Meu jeitão de malandro. Eu tava lá com o Galiard. E aí ele ia fugindo num avião, num helicóptero, não era? Era um helicóptero. Era um teco-teco. Era um teco-teco, pronto. E aí, né, eu tava mais atrás, ele tava lá em cima. E ele falou assim, não, vou pular, vou pegar e vou impedir. A gente queria impedir que ele fugisse. E aí foi o Rodrigo foi. Ele disse, não, eu vou pular, eu vou morder a hélice. Eu fiquei assim, o quê? Como Detalhe, assim, cara? Que o você vai... avião, eu descrevi que o avião já tinha ligado a hélice e estava preparando para decolar. Sim, exatamente. Já tava ligando e dizendo, vou morder a hélice. Me deu uma vergonha, porque até o Jean comentou no chat na hora. Que isso, maluco? O cara vai morder a hélice. Nossa. Eu fiz Eu até uma fiquei- figurinha pra isso, gente. Pois é, eu fiquei assim, gente, como assim na hora? Mas depois só de lembrar isso eu começo a rir. Foi muito engraçado. Em minha defesa, eu tava viajando, achando que... Não sei de onde eu tirei isso também, né? Que o avião tinha uma barra de ferro antes da hélice aqui. Eu queria morrer essa barra de ferro, né? Só que eu procurei isso na internet e não achei, consegui nem defesa mais. Pode me zoar que eu mereço. E ainda bem que essa regra que o Mike falou, que é ação dita e ação feita, o Dudes não levou em consideração. Ele foi muito bonzinho. Não, o Dudes foi Não. um amor esse dia, não, porque eu fiquei até com vergonha. Foi. Eu parei a aventura e virei e falei, gente, não, por favor, agora vocês entendam por que o narrador mata o personagem do jogador de bobeira. Exatamente Ele ia pular e isso. cortar a cabeça, só isso. Pra quem, Mas Na cena. Você Pra levanta quem em fuga, tá- fica sem focinho, cara. pra quem tá assistindo aí agora, essa cena maravilhosa, se não me engano, é da última sessão de Sessão 4. Somos Um, que é a nossa mini campanha aí de 4 sessões de lobisomem. E isso acontece na 4ª sessão, que é o nosso querido Galiard, né, Gohan? Que é o que fala rimando, que teve essa brilhante ideia de morder a hélice, sabe? Quem teve a ideia foi o Lobo Mal. Foi. Foi o Lobo Ele sempre Mau. coloca a culpa no Lobo Mal. Sempre colocando a culpa no Não, Lobão. eu fico imaginando depois o. Agora me fugiu o nome aparentemente o principal ali, Gohan.
O principal é o Ícaro. O Ícaro. Eu fico imaginando depois voltando o Ícaro todo desdentado, com a boca toda sangrando. O que aconteceu aqui? O que aconteceu, exatamente. A minha personagem ficou assim, ela não tem paciência, eu vou lá fazer alguma coisa. O personagem da série se resume ao Ovocrinar, né? Sim. Fúria total. Eu vou trazer uma lenda também, que aconteceu lá em 2004, salvo engano. Os meninos, eu não participei, mas eu conto essa lenda sempre que possível, porque foi um amigo meu, o LF, o Luiz Fernando, que fazia colégio técnico junto comigo, que me contou. Eles jogavam D&D terceira edição com o suplemento do Warcraft, que é um suplemento que não é muita gente que conhece, mas é um cenário de campanha completo para você jogar Warcraft com D&D terceira edição. E beleza, ele jogava com um troll, e o grupo deles estava enfrentando uma horda da aliança, e eles enfrentaram, tipo, foi o dia todo jogando, combate gigantesco e cansativo, e para quem jogou D&D 3.5, 3.0, sabe que quando o combate é contra muita gente, ele é cansativo e exaustivo. E eles, tipo, começaram a jogar 1h da tarde, isso era, tipo, umas 10, 11 horas da noite que tava finalizando o combate. No que finalizou o combate, o troll dele sobe em cima de um morro, com os corpos da aliança em volta, gritando pela honra da vitória ali. Aí o narrador começa. Você olha pro horizonte e nota uma nuvem se aproximando. E conforme ela vai chegando mais perto, você vê aquele glifos montados em anões alados. E nesse instante, o jogador dele, que era o troll, um grande lutador, eu largo as armas e me entrego. Porque se os glifos conseguiram domar os anões e fazer eles voarem, eu não quero enfrentar isso, velho. É justo. Justíssimo. Cara, eu acho muito engraçado porque eu não consigo não visualizar o glifo em cima do anão encolhidinho assim, ó, e o anão batendo nas orelhas pra voar, sabe? Nossa! Nossa. Como eu tô vendo a cena, deve ser. Acho que uma das coisas mais legais de jogar RPG são as histórias, né? Tanto dentro das narrativas, quanto as amizades que se faz, assim, durante os jogos. Uhum. E é uma das melhores coisas. Uma vez me perguntaram isso. Assim, o que você mais gosta em jogar RPG? E eu acho que é bem isso. São as histórias e as amizades construídas, né? No decorrer aí da nossa história no RPG. O mais legal é quando a gente se encontra, né? Sim. Quem tá de fora deve achar que a gente é tudo doido, porque a gente se encontra. Pô, teve uma vez que eu soltei um Hadouken, aí isso é maneiro. Isso é maneiro, porque teve, até enquanto a gente tá falando das paradas que, o RPG os outros ouviam, falava que as coisas do demônio e tal, teve travou a câmera do Mike. Nossa, eu achei que foi eu, cara. Eu achei que, minha internet caiu, ferrou. Na escola. O Mike deu uma caidinha, voltou. Deu uma caidinha, Mike. Voltou. Você parou no tempo uma vez. Isso, acho que a minha internet aqui foi pro saco, mas voltou mais rápido. O advogado de regra disse que falou do demônio, o que acontece? Falou do demônio, ó o cramunhão, Daniel. Falou do cramunhão, rapaz. Bom, então voltou? Tá tudo bem agora? Parece que sim. Sua voz tá linda aqui pra mim. Eu ia contar uma história de quando a gente era novo, nessa época mesmo do começo do RPG, igual jogando Crepúsculo e tal. Uhum. Aí a gente, como eu falei, como era uma parada meio voltada pra Constantine, né? Imagina você falando essas paradas que rolam em voz alta com uma galera que não entende. Aí uma vez a gente tá merendando lá na escola, então a gente conversa, não, mas eu fiz um pacto com o anjo e tal, mas depois eu fiz um pacto com o demônio também. Eu tava com um pacto com os dois estavam conflitando pela minha alma e tal. A gente só falando as paradas assim, comendo. Aí de repente a gente olha em volta, tipo assim, todo mundo na mesa meio que olhando assim pra gente, assim, ó, com cara de assustado, sabe? Acontecia muito. Eu acho que todo mundo tem uma história dessas histórias mais antigas, de contar no meio dos colegas alguma coisa e gerar um conflito. No bairro, o que a gente teve de problema foi um garoto, que ele começou a jogar com a gente, tinha uns 2, 3 meses, né? A gente jogava todo sábado fielmente.
Só que o personagem dele tava irritando muito os jogadores, irritando excessivamente. E os jogadores tinham feito um plano pra matar o personagem dele, PVP mesmo, nós ia matar. Era o César, velho? Não era o César, não. Mas o César foi... Não, na verdade o César foi quem tava no plano pra matar o personagem do cara. Entendi. Eu não tô conseguindo lembrar o nome do garoto agora, porque logo depois desse acontecimento a mãe dele proibiu ele de jogar. O César Mioto, um amigaço meu, se ele veio em algum momento, abração o César, saudade de você. E o César, junto comigo e mais 2 caras, que era o Fagner e o Ivan, e estavam nós 4 sentados do lado de um bar na rua, discutindo como é que a gente ia matar o personagem do cara. Só que a gente, involuntariamente, para aquele momento, inocentemente, a gente não falou o nome do personagem. A gente falava como ia matar o cara. Que agora eu vou falar que é Bruno, para falar um nome qualquer. Não, a gente vai matar o Bruno. A gente pega o Bruno, amarra ele, bota ele no canto, aí a gente vai quebrando o pescoço dele aos poucos. Não, mas isso ia ser muito cruel. Não, a gente dá uma facada. E a gente vai falando essas coisas e não sabia que o tio do garoto estava dentro do bar. Nossa, que pesado. Ai, o garoto viu? não podia sair na rua Gente. durante 6 meses. Nossa. E foi proibido de jogar RPG, claro. Gente, eu vou ler aqui até um relato aqui do Ângelo Costa. Ele falando que ele estava jogando na praça com uns amigos e uma vez passaram 2 senhoras olhando torto e uns amigos dele começou a gritar: "Todo poderoso diabo, a ti dedicamos as almas nessa praça." Coisa boa se fazer, Ângelo. Muito Nossa. bom, viu? Ô, José de fora, cara. O advogado de regras. Imagina jogar Cult em 1990. Eu falei uma curiosidade Pensa. pra ele aí. Nos anos 90, a primeira edição do CUT foi proibida. Ela foi proibida a venda dela, comercialização, justamente Muito por pesado, causa de. né? Pois é. Isso só serve pra fazer mais sucesso. É verdade. Meu sonho nessa época era ser excomungado. Eu lembro de escutar, inclusive, a respeito do Crepúsculo, de falar assim que ele era um jogo amaldiçoado, sabe? Umas Nossa. coisas do tipo. Aí é que o que eu fiz? Xeroquei o livro, é claro. Eu não sabia Lógico. nem o que era Conclave, onde tinha editora, se era de Juiz de Fora. Eu tive contato com o livro antes de conhecer as lojas de RPG da nossa cidade, né? Então, nossa, a hora que eu vi, falei, por favor, deixa eu xerocar o livro. Então na Ai, ai, época viu? as informações não eram tão acessíveis quanto agora, né? Não. Se eu ouvia falar de um RPG era de boca a boca, era outra coisa, né? Deixa eu falar um negócio aqui que o Jean disse no chat. O Jean falou com a Manu que o RPG deles ajudou demais com a timidez. E eu era uma criança muito tímida até conhecer o RPG. Hoje em dia, quem me conheceu na época do RPG, jura que eu jamais fui tímido na vida. Entendeu? Mas até porque nossos grupos, né? Quando a gente começou a jogar nossos LARPs, os narradores eram muito boas pessoas e obrigavam a gente a se apresentar para todo mundo em cima de um banquinho, né? Meu nome é Nossa. tal, meu clã é tal. E isso ajudou muito a ter a segurança, né? De falar em público, de falar com todo mundo, que antes para mim era um pesadelo, hoje ficou muito mais fácil. Então tamo junto, Jean. E eu sei que a maioria daí também teve a ajudinha do RPG para muita coisa, né? Nossa, com certeza. Isso é até um conselho para quem pode estar vendo a live ou conhece alguém assim, né? Um adolescente, uma criança, às vezes até. Sim. O RPG ajuda muito a desenvolver a fala, a dicção, com a timidez, A oratória. relação social, né? E já é muito usado em escolas, em trabalho social, justamente para trabalhar isso. Então, se vocês conhecem alguém aí que é muito tímido, muito fechado, apresenta RPG para ele. Que Sim. pode ajudar muito. Eu também acho que eu também era bem tímido, inclusive, eu era bem contrário do que eu sou hoje em dia. E eu não tenho tanta convicção assim, mas eu acho que o RPG me ajudou a desenvolver muito esse meu lado social. Mas como foi uma coisa, como que eu posso dizer, subjetiva, assim, eu não consigo concluir que foi certeza, né?
Mas durante o período que eu joguei, eu fiquei bem mais desinibido e tal, e é uma coisa completamente recomendável. Gente, só para advogar de regras, talvez ele tenha chegado depois aí, quando a gente fala Crepúsculo, a gente tá falando desses vampirinhos não, tá? Que esse vampiro fado, a gente tá falando desse RPG aqui, ó. Esse aqui é a terceira edição Vou dele. mostrar a imagem pra Esse é galera. o capa dura, né? Isso, capa dura, esse aqui é a terceira. Tem um segundo. Caramba, eu tô olhando esse cara aí na capa, parece o Beckett. Parece rapidamente assim um Beckett, cara. Parece. Ó, aqui tem o Nitos, olha lá, ó, tipo um corvo, ó, que a gente chegou a citar, ó. Então. Isso, já tá lá a capa ali para o pessoal acompanhar também. Isso, O pessoal tá falando de timidez, cortando um pouquinho mais aqui, desculpa. claro. Por mais incrível que pareça para quem tá do outro lado aí, até para algumas pessoas que convivem comigo, eu sou extremamente tímido. Eu aprendi com o RPG a criar um personagem. E eu utilizo esse personagem para falar em público. E com o tempo eu consegui juntar as duas coisas, né? E o personagem ficou mais presente do que a pessoa tímida que vive atrás dele. E esse foi o caminho para me livrar de muita coisa, para me ajudar em muita coisa na minha vida. Desde carreira profissional, desde vida pessoal, lidar com as pessoas, lidar com as situações. Eu aprendi isso muito com o RPG. Eu sou muito grato ao RPG, porque ele me transformou na pessoa que eu sou. Eu lembro, tipo, a minha mãe que me proibiu de jogar lá aos 14 anos, quando ela viu o livro do Anjos da Era do Caos na minha mão. Com 17, ela virava para amiga dela religiosa que tinha chegado na minha casa e explicava para ela com detalhes o que era o RPG e o quanto aquilo era bom para as pessoas, para as crianças. E o que ela queria era que tivesse mais crianças fazendo a mesma coisa que ele, não na rua, procurando outros meios, entendeu? Verdade. E aquilo foi muito gratificante, é muito gratificante. Hoje nós estamos nos preparando para iniciar o meu sobrinho, que já está chegando próximo da idade certa dele começar a jogar também. E eu recomendo, se você tem um filho, tem um sobrinho, ou mesmo colegas ali em volta dentro da idade, adolescentes ou até mais jovens, tentem trazer eles para RPG. Vai ser bom para eles, vai ser bom para a vida deles. Não tem nada de. Não tem contraindicação jogar RPG. Claro, Fora que o RPG, né, também ele te proporciona, assim, muitos amigos, né? Por exemplo, a gente tá aqui unido falando de RPG. Porque a gente é a nossa paixão. E claro que a gente pode trabalhar ali, porque às vezes a pessoa fala, mas como é que eu vou jogar vampiro com o meu sobrinho? Pega sistemas mais simples, né? Tipo, tem o 3DT, tem o Savage Worlds, histórias mais heróicas, né? Que evocam, por exemplo, o espírito de animes que a criança possa gostar, ou de filmes, né? Como com aquela ideia do Goonies, Stranger Things, até um terror mais voltado para o adolescente, para a criança, que eu acho que vale muito a pena. Não tem nada a perder. Tem excelentes sistemas aqui mesmo no Capim Remoto, né? Teve o Reino Mágico embaixo da cama, né? Sim. Que, pô, é lindo você jogar aquilo com criança, com pessoas mais novas, usando até o Savage World, que é um sistema bem simples. Tem o... Nossa, agora fugiu da minha cabeça aqui, o Tales from the Loop também, sabe? Que é excelente. Não é pra criança, ele é excelente jogar com criança também. Mas entre adultos é uma maravilha, sabe? São sistemas bem apropriados para certas idades. Mas aqui, de exemplo, de amigo próximo nosso, tem o Marcos, que já jogou CUT com a gente lá na primeira mesa. Ele tem um filho dele, o Júlio, né? Que ele começou a jogar Vampire com a gente ali. Eu acho que ele tava com 13, 14 anos. Ele começou a jogar Vampire com a gente. E manda super bem, sabe? É maravilhoso e é muito bom ver ele desenvolvendo. E, inclusive, é interessante porque a gente chega numa idade que a gente já não desenvolve tão rápido assim, né? Essa nossa mesa tem mais de 3 anos aí e tal, e é incrível ver ele lá nas primeiras vezes, o quão bem ele tá agora, tá desinibido jogando, pensando rápido. Isso é muito maneiro, gente. Até o Jean lembrou de um aqui no site que eu não havia me recordar. É que o Hora da Aventura, que é uma gracinha também, o livro é muito fofo. Eu acho que, eu não sei como é bem o sistema, vocês sabem dizer, chat? É mais ou menos Fate, alguma coisa do tipo, mas pelo que eu vi da ficha, assim, parece uma coisa meio Fate, né? Que é um sistema bem simplesinho, que é mais voltado para interpretação.
É bem legal. Ficamos todo mundo em silêncio, foi porque passou um anjo, diria minha mãe. Queria falar uma E ela coisa falava rapidinho. isso no meio das minhas mesas de RPG, entendeu? Na hora que todo mundo ficava calado, tenso numa cena, passou um anjo aí na sua mesa, ficou todo mundo calado. Ai, ai. Eu lembrei de uma coisa, você falou da sua mãe, eu lembrei da minha mãezinha também, que o meu irmão também jogava, né? Porque quando eu conheci o 3DT, imediatamente o que eu fiz? Eu não tinha amigos, né? Eu era uma adolescente bem fechada e tímida, o famoso CDF na escola. Então, como que eu ia jogar RPG? Eu peguei o meu irmão mais novo, 6 anos mais novo que eu, os amigos dele, e resolvi que ia narrar pra eles. Então, eu conheci o RPG, comecei a narrar pra eles, e eles começaram a jogar entre si, narrar pra eles também ali dentro. E eu lembro do meu irmão narrando pros amigos dele, e exagerando, sabe? 10 mil orques, penhasco, aquela coisa toda. A minha mãe passar e falar assim: ô, meu filho, por favor, dá uma chance pra eles. Pelo menos um pouquinho, deixa eles ganhar um pouco dos bichos. Sabe? E ela não entendia nada, mas ela ficava super de butuca ouvindo a história, sabe? Deixa eu só interromper um minuto aqui. Fábio, que eu falei que me iniciou no RPG, tá vendo a nossa stream agora. Não consegue falar no Legal. chat porque ele tá pelo celular. Quero mandar um beijão pra ele, tá? Maravilhoso. Que massa, beijo, que maravilhoso. Então, eu lembro de uma cena lá em casa, né? Essa não foi com o Fábio. Tem um amigo meu que começou a narrar RPG do nada, e ele era muito engraçado. E não seguia regra nenhuma, era o Lu. Certa vez lá em casa tinha aqueles montoeiros de livro em cima da mesa de centro, né? Da sala. Meu pai chega do trabalho, olha aquele monte de livro, olha pra mim, que nunca fui estudioso, vamos dizer assim, né? Cheio de planilha, ficha, ele: o que você tá fazendo, meu filho? Nós estamos invocando um demônio aqui, tranquilão. Ele: quê? Não, pai, a gente tá jogando RPG, eu tô brincando. Ele: bom, bom sim. Ele nem sabia o que era RPG, mas deu um Meu alívio Deus. nele. E ele nunca mais ligou, tá ligado? E naquela sessão, o que vocês fizeram? Invocaram um demônio? Não, a gente matou um mago chamado Zetan, que era inimigo de um mago chamado Tanzê. Criatividade maravilhosa. Gente, Ai, o advogado de regras fez uma pergunta aqui pra gente. Se a gente já teve brigas em mesa, se a gente já presenciou também alguma briga, ou se tem aquele jogador que é o famoso capirotinho, né, que gosta de... que é o Ai, caótico. Quem da nunca, mesa. né? Eu tenho Olha, certeza. eu falo, eu Todo e o mundo Du já tem quebrou o história. pau umas 15 vezes numa mesa de lobisomem. Opa, quero ver histórias. Não, era briga plá, tá ligado? E acabava em 5 minutos. O Du caiu na Não besteira. era briga, né? Era uma discussão. Mas Sim. briga real, eu tive uma mesa minha que chegou a ter uma discussão de pessoas não se falarem depois. Só que começa a ideia ruim no momento que o narrador decide narrar duas mesas separadas, uma de Sabá e uma de Camarilla, e resolveu fazer um mesão do conflito entre os dois. Muito bom. Só que o grupo do Sabá tinha Bom, 12 bom. jogadores e o da Camarilla 10. Ai, E eu era o único narrador para 22 pessoas. Nossa! Então, não façam isso. Vai dar merda. A todas as No experiências que a meio gente do tem sobre negócio, isso. os jogadores começaram a discutir, um reclamando da ficha do outro, um querendo combar, usando o combo do outro, reclamando do combo do outro. E nessa, 2 jogadores das mesas, um de cada lado da mesa, discutiram ferrenhamente ao ponto de levantar, e cada um virou as costas e nunca mais falaram. Caraca, Eita, o Oxi. pessoal caiu aí. Gohan caiu. todo mundo, eu não. Eu caí. Eu- É Ó, só a câmera que caiu, Gohan. E eu senti uma queda aqui, até achei que era minha internet de novo. Pra mim tá tudo Uhum. ok. Eu A acho que não Twitch caiu caiu. geral. Uhum, Só que você minha câmera não caiu. deve voltar. Caiu e voltou, Mike. Ah, Gente, confirma Aê, pra gente normalizou. aí
se o áudio da gente voltou, se tá tudo ok, se o áudio tá bacana, tá tranquilo. O Jean falando que é o La Sombra. Sim, é o Gohan, né, gente? Pra quem não sabe, o Gohan é La Sombra. Então é normal que tenha um problema, né, com tecnologia, na presença dele. É verdade. Se vocês puderem, inclusive, assistir o nosso jogo Offstream, né, que é um podcast que tá no Spotify. E lá o jogo de La Sombra, só que é um sabá avacalhado e vocês vão se divertir pra caramba. Depois Continuando. Isso que eu ia falar. Continue. Bom, briga sempre teve. Eu nunca fui um cara de comprar briga, né? Eu posso discutir na hora do calor, mas assim, depois eu sou o tipo de pessoa que chega lá, pede desculpa e tudo mais. Mas eu já vi muitas. Já vi briga de nego bater na mesa, já teve uma menina que falou que não jogaria comigo por palavras dela. Eu fiz um elfo só pra ela não me matar com a magia dela, que era o sono. Pra quem não sabe, na D&D, os elfos eram imunes a sono. Só que eu nem tive essa ideia por causa disso, eu tive a ideia porque eu vi o Yu Hakusho e ele enfrentou um cara orelhudo e eu achei aquilo muito irado e decidi jogar de elfo. Até mandei no chat aí pra quem quiser ver depois, ouvir, né? A campanha cruzada, uma campanha de Sabá, que a galera tá jogando, aí eu, Gohan, Dudes, a gente tá lá na mesa. E pra quem quiser dar uma olhadinha, tá divertida. Ela tá meio parada agora, mas a gente tem previsão de voltar em breve. O narrador, ele teve alguns probleminhas técnicos, mas a gente pretende voltar com ela assim que possível. Eu como ouvinte posso dizer que tá bem maneiro, gente. Alguém tem mais história de briga aí? Que se não tiver, eu vou... Nossa. Não, eu não tenho uma história assim de briga pesada, não. Só uma pequena Você vai contar do advogado aí que falou lá do... Minha querida, eu quero saber. Ah, não, gente, foi o seguinte, não, eu vou explicar. Não foi nenhuma briga assim, tipo assim, no meio da narrativa e tudo. O que o advogado quis comentar foi que a gente estava fazendo. Todo mundo se juntou para ajudar um potencial jogador para nossa mesa de Chama de Cthulhu, que a gente joga lá no Taverna do Escudo Partido. E aí a gente tava lá de boa ajudando o cara a fazer a ficha de Chama de Cthulhu. E o cara, tipo assim, a gente já começou do baixo e já queria ser o melhorzão, queria combar na ficha e tudo mais, e começou, tipo, a reclamar do que a gente tinha na ficha. Tipo, se você tem uma perícia com 90 e você é expert, isso não é normal você ter na ficha. E aí eu acabei que eu me zanguei, eu falei assim, não, cara, é o seguinte, é desse jeito, a regra da casa é desse jeito, a gente tá fazendo dessa forma. E tudo mais, e aí ele reclamou comigo, falou assim, olha minha querida, eu sei de tal coisa, e eu fiquei assim, o quê? Então eu já me zanguei, eu sou uma pessoa muito de boazinha, mas quando você cutuca, eu fiquei, o quê? E aí já me zanguei, e aí eu também reclamei, mas aí deu tudo certo, ele acabou não jogando, né? Não curtiu. Sim, Kamamochi, eu quis dar, mas infelizmente não consegui, porque né, ele estava longe, né? Ele estava no Discord. Porque senão ele tinha sido, né, levado. Mas é isso. Uma pergunta muito particular. Você crinou? Crinei. Na hora. Crinei, claro, gente. Eu crino sempre, né? Assim, é uma coisa que é muito, assim, faz parte da minha vida, é crinar, né? Então, crinei demais. O advogado já sabe, eu crinei pra caramba, ele sabe. Célio, mulher braba. Eu não tô falando aqui os pormenores. Frenesi, né? Eu não tô falando aqui os pormenores, mas assim, só um resumão do que rolou. Muito bom, cara. Mike, prossiga aí. Não, eu não queria deixar de falar de um sistema também que eu joguei bastante, que também é nacional. E esse, como os livros eram mais em conta, esse eu tive uma porrada desses livros. Esses eu também tive experiência, narrei bastante eles, ainda mais que vários RPGs eram o mesmo sistema, era os da Diamond Editora. Nossa, real. Entendeu? Então, sim, os da Diamond Editora a gente começou com Arcanum, que aí era realmente de magos naquela época da Inquisição, bicho pegando, os magos eram caçados pra caramba nessa época, só que a gente saía fazendo magia de qualquer jeito, era bem maneiro mesmo.
tinha o Trevas, né? Que aí já era tipo como se fosse um Arcanum em tempos modernos, né? Só que aí lógico que tinha demônios, né? Demônios, a Divina Comédia, Anjos da Cidade de Prata. Teve vários aqui, tudo no mesmo sistema que era muito maneiro. Templários. Vocês tiveram experiência com os RPGs da Diamond? Templários eu tive um narrador muito, muito bom. Banzai JF, ele tem canal na Twitch com jogos hoje em dia, se eu não me engano. E o Banzai, ele é um narrador fenomenal aqui de Juiz de Fora. Ele fez uma campanha baseada no Corcunda de Notre Dame. Interessante. Bem legal. Acho que o O Dui que travou agora. Deu uma travadinha. Ele falou com a mãozinha assim, tá ligado? Travou? Emocionado. Voltou Voltou. aqui. Nossa, mas Arcanum tem... Olha, advogado de regras pedindo pra gente se hidratar depois de uma hora e meia de live. Só espera aí que tem que buscar mais chá. Cadê minha hidratação? Tá longe, Eu vou ter que pegar minha água também, peraí. Mas continuando o que eu tava falando, ele faz uma aventura com o Corcunda de Notre Dame ali. E, pô, o Corcunda de Notre Dame ele era extremamente religioso, ele tinha fé. Só que ele era visto como feio, todo aquele drama do visual dele, e visto ele como um demônio no lugar. E nós éramos a Inquisição. Eu era um templário trabalhando pra Inquisição. Nossa. A gente quase matou o Corcunda de Notre Dame. Né? Que isso, cara. Quase. No que final, vacilo. A gente só não matou porque o inquisidor do grupo teve uma demonstração de fé do Quasímodo e foi o que salvou a vida dele naquele primeiro momento. E aí ele decidiu investigar um pouco mais a fundo para descobrir o que realmente tinha acontecido. Nossa. O Hebraico, ele comentou aqui que na época que ele andava... Eu na época andava 1h30 para economizar dinheiro e jogar com Gohan e mais umas 10 cabeças em uma casa que mal cabíamos. Aproveitando essa deixa, vocês já passaram por uns apertos aí por causa de RPG? Ou para jogar RPG? Eu me lembro de uma história, tipo, é a história do meu primeiro personagem, Bruhá. Quando eu fui convidada pra jogar, eu nem sabia onde era. Tipo, aceitei e falei assim, bora, né? Eu já tinha lido um pouco sobre Vampiro à Máscara, mas não tinha pegado pra jogar, não sabia nem como fazia. Aí um amigo falou, bom, vamos jogar. E a gente foi andando. E é um bairro bem pra cima da minha casa, um bairro até que, dependendo do horário, é perigoso. E achei o máximo, e a gente jogou até 2 horas, eu acho, da manhã. E saiu de lá esse horário, a pé, numa área mais perigosa. E quase que eu tomei uma surra em casa por conta dessa brincadeira. Eu cheguei em casa 2 horas da manhã porque tava jogando RPG. E vocês? Eu e o Du tem história junto, né? Um monte. Moramos junto com a República durante uns anos. A gente virava quarta-feira a noite inteira jogando, onde o Du trabalhava de noite, eu trabalhava de dia, até o Du dormir. O Du dormia narrando, ele não ia pra cama dormir. Ele narrava até ele fazia assim, ó, pum, ia apagar. E o engraçado desses momentos é que teve várias vezes em que eu dormi, fiquei tipo uns 3, 4 minutos dormindo, e eu levantava a cabeça e continuava narrando, porque pra mim não tinha passado o tempo, eu não tinha chegado a dormir. Caramba. Aí teve vez eu levantar, começar a narrar, eu olhar em volta e falei, cadê os meninos? Aí os caras foram pegar o café do lado de lá pra você acordar. Foram fazer café, eu já voltava, quando eu acordava, o café tava pronto. Mas esse negócio de perrengue me lembrou uma vez que aconteceu na época da República, né? A gente morava na República com vários amigos, éramos 4 amigos morando junto, fora os agregados que a gente falava, e o pessoal jogava todo mundo lá. E a gente fechava a casa inteira, já começávamos errado, nós éramos 12 jogadores e dos 12, 10 era fumante, e com um cômodo inteiramente fechado, que não é saudável, não façam isso. Porque era inverno em Juiz de Fora e abrir a janela era um frio, muito frio. Só que a janela, nesse dia, ela tava tipo com uma aberturazinha de uns 10 centímetros. E o ambiente tava meio apagado. Não tava completamente apagado, mas tava mais escuro. A lâmpada tava meio queimando, alguma coisa do tipo. E um cara chegou
e abriu a janela, como se fosse invadir a casa pra roubar a casa. Aí ele abriu a janela e deu de cara com 12 homens sentados dentro de um cômodo fechado, olhando pra ele saiu correndo, velho. Fumando, né? Esse dia foi muito bom, cara. A gente olhou, o cara correu, a gente voltou a jogar. Ok, né? Né? Ai. Cara, dentro ali do Daimon, ali, um que eu não queria deixar de falar é sobre o Invasão. Vocês ouviram falar ou jogaram Invasão? Não, cara, eu acompanhei muito pela Dragão Brasil, Invasão. Se não me engano, é esse que tinha os Metalianos. Isso, que era sobre alienígenas, aí tinha MIB, a NORAD. Sim, lembro tudo disso. Eu acompanhei muito pela Dragão Brasil, não cheguei a jogar, não. Eu joguei muito Trevas e com Cassius, um narrador que narrava na Astoria, que era uma outra loja de RPG que já fechou também aqui em Juiz de Fora. E eu tinha um Nimbus, cara. Nimbus do céu, né? Porque tem o Nimbus caído e tem o Nimbus padrão. Só que meu Nimbus era tão escroto que até o inferno fazia proposta pra ele. Né? Bem do nosso lado, cara. Você é um cara muito bom pra tá aí. E foi um jogo divertido. Só que o Trevos, que eu mais adorava de fazer, era escangalhar a droga do sistema, tá ligado? Essa eu joguei mesmo, Lu. Essa, eu joguei né? Cavaleiros do Zodíaco no sistema, então era aquela invasão de D6 na mesa, né? Uhum. E Cavaleiros do Zodíaco, lá caramba, né? Uhum. Quase que eu falo. Aí, o regra da casa, aquela coisa toda. Isso é a parte boa de Trevas, né? Porque a gente adaptava qualquer coisa no Trevas que era muito mais fácil, mais rápido para poder jogar. E Invasão nunca cheguei a jogar, não, mas eu conhecia bastante porque eu acompanhava Dragão Brasil, porque eu comprava um mês, né? Uma semana, não lembro. O outro comprava na outra, todo mundo se juntava e lia. Cara, o Invasão era maneiro porque uma das classes, né, entre aspas, classes, né, mas que profissão, né, que você podia escolher era, por exemplo, você ser da MIB, cara. Então, na época, o filme da MIB fazia o maior sucesso, né? Então, assim, quem começava da MIB começava já sabendo tudo sobre a invasão alienígena, sobre as raças alienígenas que estavam aqui na Terra já, que realmente tinham um passaporte para estar aqui. Você começava com aquela arma que era o grilo barulhento, o neuralizador neural para apagar a memória. Maneiro. Só que a galera, para se desafiar, jogava com outros tipos de profissão. Jogava com hacker, que, por exemplo, teve um personagem que eu joguei com hacker, que ele tinha um computador implantado, né? Na época nem existia conceito de tablet, ele tinha um computador implantado no braço dele, que tinha tela e tal, e ali ele digitava tudo que ele aprendia, tudo, que se apagasse a memória dele, depois ele fazia um backup para ele aprender aquilo tudo de novo, sabe? Irado, cara. Teve vários conceitos maneiros, assim, de personagem, cara, era gostoso também, cara. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, vocês chegaram a jogar o Street Fighter RPG? Não, mas eu me lembro disso. Joguei muito. A Dragão Brasil deu o jogo em 3 edições. E eu te falo, baseado em Storyteller, tá? E na minha opinião, é a melhor sistema de combate do Storyteller. O sistema de combate dele era muito mais fluido do que o do Storyteller, mas ele tinha uma facilidade para se criar combos de combate, porque era a ideia do jogo. Era você criar os combos que você fazia no videogame e transformar aquilo na mesa. E, cara, por mais estranho que pareça, era divertido. Era divertido você montar o personagem e ir pra arena pra fazer a competição, e no meio da competição acontecia alguma coisa ali, uma intrigazinha, você ia resolver a intriga e voltava pra competição de luta, porque o que você queria fazer era bater no coleguinha. O advogado de regra se perguntou qual o pior sistema que vocês já jogaram, ou melhor, qual o sistema que vocês não curtem, né? E o Jean perguntou se o combate de regras do Street Fighter é melhor que o vencer. Jean, olha, bem melhor, tá? Vou dar uma palhinha aqui. Impossível. É relativo. Você jogar com cartas de combate, né? Cartas de combate. Cada carta tinha uns golpes, além dos golpes especiais. Cada golpe tinha uma velocidade de ataque, né? O jab tinha uma velocidade mais rápida, enquanto um roundhouse kick tinha uma velocidade muito devagar. Além disso, você tinha habilidades como soco, chute e apressamento,
né? E o dano era baseado em força mais chute, se você desse um chute, força mais apressamento se fosse um balão de dano, né? Ou força mais soco se fosse um balão de soco. E tinha todos os estilos que tem no jogo. Então o jogo, a batalha era muito bem feita, né? O sistema, ele é todo adaptável à terceira edição. Todo. Então, os jogadores, quando os jogadores de Vampiro descobriram o sistema de Street Fighter, você olhava e toda a ficha tinha manobra de combate, kick, house kick, não sei o que lá. E tipo, todos os golpes apareceram nas fichas de Vampiro e Lobisomem que eu conhecia na época. Maneiro, a parada virou febre, né, cara? Virou, a Dragon Brasil lançou. Deu, né? O RPG em 3 edições. Uhum. Eu ouvi falar, mas nunca joguei, nem vi mesa dos outros jogando, nem nada não. Deve ter sido muito maneiro mesmo. Só voltando a jogar de regra, vou falar aqui, o Mike vai me bater. O sistema que eu mais desagrado é o Trevas. Não, eu não vou bater não, porque na época ele me serviu muito e na época era muito bom, mas hoje em dia, se for para me avaliar com a mente atual, eu também não curtiria não, mas na época era acessível e era um sistema simples. Um sistema que eu aprendi, a gente jogou vários jogos baseados nele, sabe? Aí era maneiro. Pô, então, hoje eu tenho essa lembrança mais nostálgica mesmo, né? Mas eu fiquei anos odiando Trevas. Eu tinha um podcast chamado Não Jogue Trevas. Eu real aqui tô puxando na memória e eu não me lembro de um sistema que eu realmente não gostei. Que eu não jogaria, né? O que menos me agradou foi o sistema de D20 para era atual. D20 para era atual não foi o sistema que me agradou. Que era até, ele saiu no português, ele saiu como ação. Joguei, já narrei em evento, mas não é o que eu acho melhor. E só. Celi, sua linda, responda também que você tá quietinha no cantinho. Né? Até sei que ela vai falar. Eu já ia logo falar. Eu não sou muito fã de 3DT e GURPS. Eu não consigo. Eu já joguei, mas eu não consigo ter aquela paixãozinha. Eu não consigo ir pra frente com esses GURPS e 3DT. Agora, o meu favorito, acho que todo mundo aqui sabe. Não é muito difícil. Não é muito difícil, mas pra falar a verdade, ele tá no meu top 3 de sistemas favoritos. Vem Vampiro primeiro, depois vem Chamado de Cthulhu. E recentemente, por conta do Mike, o Cult tem se tornado assim o meu favorito. Tá no meu top 3. Porque Legal. eu curti muito a atmosfera de tudo, então eu amei. Tá no meu top 3 o Cult. Obrigada, Mike. Ah, que maneiro. Por nada. Eu que agradeço vocês, né? Por tá fazendo ser muito maneiro pra mim também, sabe? Olha, pode falar, Du. Tá. Uma parada que eu ia puxar aqui de assunto, já que a gente fala de nostalgia de RPG, a gente tem um declive do RPG nacional a partir do momento que a gente alcançou ali os 17, 18, 19 anos, né? Que as mesas já começaram a ficar mais complicado, encontrar com os amigos num sábado à tarde já era mais difícil, porque você tinha os compromissos de trabalho, namoradas e N coisas que te atrapalhavam um pouco mais. E eu lembro nessa fase dos meus 20, 21 anos ali, do início do que hoje a pandemia proporcionou claramente para todos os jogadores de RPG, que foi o jogar online. E eu lembro de 3 modalidades para ser nostálgicos aqui, bem nostálgico, que era o antigo e RPG by Orkut, que tinha páginas do Orkut onde você jogava por post. O advogado de regras ali, ele só errou uma letra, mas ele já veio falar de alguma coisa que eu também já ia falar, que é o IRPG. Não, mas tem um RRPG também. Tinha um RRPG também? Sim, eu jogava nele também. Ah, tá. Inclusive, a gente jogou junto o by Orkut. Eu jogava com o Expedinho Bravo, que é o mesmo nome do personagem. Eu não lembro com quem que eu joguei no by Orkut.
E depois no By Face, a gente jogou By Post, By Fórum, que tinha uns fóruns maravilhosos, com jogos muito fodas, que nunca saíram fisicamente, mas eles existiam dentro daqueles fóruns. E o IRPG, na hora que você falou do Street Fighter, me fez lembrar do IRPG. O IRPG ele tinha várias salas com aventuras diferentes, e o narrador fica ali ansioso, esperando alguém entrar para querer se comunicar, querer jogar. E eu entrei numa competição de The King of Fighters, velho. Eu joguei The King of Fighters durante 6 meses e eu tava jogando uma competição. Que e foi maravilhoso a ideia de jogar aquilo dali daquela forma. De tipo, cada momento que eu entrava, cada sessão que eu entrava, eu tava enfrentando um cara, e aí juntavam a turma pra resolver algum problema no intervalo daquilo e voltava. E, cara, foi muito divertido. Eu jogava com o gordão da bola de ferro, que eu nunca lembro o nome dele. Aquele gordão da bola de ferro. Kang, velho. O Kang. Nossa! E foi aquela coisa divertida. Só que acabou que eu perdi essa ferramenta num certo ponto da vida, e eu perdi todos os contatos que eu tinha naquele IRPG ali. Então, se você tá aí e conheceu algum Dudes 84 no IRPG, manda mensagem, velho, sou eu. Eu só perdi contato com todo mundo. Ai, viu? Mas eu ia complementar com qual foi a experiência de vocês com a nostalgia do início, né, do RPG online. Era muito difícil no início, né? A nostalgia minha foi o grupo do Sabá que eu tinha, que era ambientado em Joinville, né, que eu jogava com o Espírito Bravo. E meu personagem fez muita amizade com um cara chamado Rocha. E a gente ficou amigo no Orkut nessa época, justamente por causa dos personagens se darem bem, sabe? E até me lembrou de uma coisa do papo aqui que a gente falou mais cedo sobre lobisomem. Se você quer ser amigo de alguém, coloque ele na sua matilha, tá? Fato. O lobisomem reforça a amizade. Mais alguém, gente? Com experiência no início do online? Falando em lobisomem online, eu também cheguei a jogar no Orkut, esses outros canais aí que vocês falaram não, mas bem pré-pandemia, o Dudes, não sei se você lembra, a gente tava jogando quase todo sábado assim uma campanha de lobisomem. Isso foi o que? 2015, 16 talvez? 2016. Que a gente jogando todo sábado não tava o suficiente, a gente ficava a semana inteira falando da parada, a gente começou a jogar tipo assim, vamos começar a jogar na quarta, só cada um mora num ponto da cidade, aí a gente tava jogando via Discord, né, Dudes? Era presencial, final de semana, Discord na quarta-feira. Na mesma época ele voltou com a nossa matilha antiga, né, só que o jogo não foi pra frente porque a gente começou a botar os papos em dia, porque ele tava geral dormindo, morando longe, né, eu morando no Rio de Janeiro. E aí o jogo não foi pra frente. Mas eu tava gostando muito do jogo. Nessa fase eu tava narrando 2 jogos. Não, narrando 1 e narrando 2 e jogando 2. Eu tive poucas experiências online, assim. Mas mais por conta da pandemia, né? Que a gente acabou experimentando mais coisas online e tal. Antes disso, pra ser sincero, eu tinha até um certo preconceito, assim, com jogar online, assim. O negócio era mesa, dados, olho no olho, bater na mesa, rolar dado pra debaixo da mesa, né? Mas... Bem... gente, a gente tá caminhando pra encerrar. Dudes? Gente, muito obrigado por ter acompanhado e vivido um pouquinho dessa nostalgia com a gente. Obrigado, chat. Hoje foi muito bom, muito gostoso ter vocês aqui junto comigo. Obrigado a cada um de vocês que veio até aqui, gastou um tempinho e reviveu esse momento ali com a gente, da nostalgia dos primeiros momentos no RPG. E espero que vocês continuem conosco nos próximos dias, que tem bastante coisa legal acontecendo nesse mês e muita coisa muito foda para acontecer no próximo mês. Com certeza. E só passando pra galera, muito obrigada ao chat que participou aí ativamente do nosso bate-papo nostálgico, né? Alguns denunciando a idade, como a gente denunciou aqui, outros não, só na encolha ali, fingindo que é jovem. Eu tô observando, hein?
E vou repassar a agenda. Dudes, você quer começar ou pode passar? Pode ficar à vontade. Vamos lá. Nesse domingo, a gente tem a nossa querida e a maravilhosa Dona Celi narrando Servos do Lago, Call of Cthulhu, primeira parte. Na terça-feira, nós teremos, dia 17, nós teremos um Epicentro do Terremoto, entrevistando os vencedores do concurso de contos da comunidade de Vampiro, quinta edição, do Facebook. O Dudes foi um dos que participou também, né, e chegou na final. Então a gente vai estar entrevistando ele e os demais. Dia 19/8, quinta-feira, a segunda e última parte de Caçadores Caçados, Diário de Antoni. Quem não viu a primeira parte já tá lá na plataforma vermelha, dá uma olhadinha, é bem legal. Não, Acho a que primeira já, parte né? ainda não tá. Ainda não? Então vai estar em breve, atraso. gente. Até Tô em amanhã de déficit, tarde já tá lá. desse vídeo hoje. Dia 22, no domingo seguinte, nós teremos a segunda parte de Servos do Lago, com a Celi, Call of Cthulhu. E dia 24/8, nós teremos uma one shot com o Jean, que não pôde participar hoje, mas ele tá aí no chat. Que é um one shot de Vampiro Dark Age, que vai ser bem legal também. Então aparece pra ver a gente jogar. E quem não puder acompanhar aqui na Twitch, dá uma olhadinha na outra plataforma, que logo a gente disponibiliza, normalmente no dia seguinte, assim, a gente coloca na outra plataforma, tá joia? Um beijo pra vocês. Considerações finais, Mike? Galera, como sempre, é um prazer estar com vocês aqui, compartilhar um pouquinho do nosso passado aí, memórias sensacionais, né? E ouvir um pouco da história de vocês aqui do chat, também dessas histórias de vocês também, é sempre bom estar compartilhando isso, voltando essa nostalgia. Acredito eu que mais pra frente a gente volta a bater esse papo, porque ficou muita coisa pra trás. A gente até se estendeu um pouco mais aqui por causa da empolgação, que o assunto é muito bom. E a participação de vocês foi tão boa que a gente foi estendendo, foi indo. Verdade. E por mim a gente virava a noite. Mas muito obrigado aí a todos. Tanto o pessoal que está aqui compartilhando e tal, o pessoal que vai estar assistindo depois, nos comentários deixa aí as suas histórias também, que haverão mais oportunidades. Obrigadão, gente. Boa noite. Gohan? Gente, obrigado demais pela participação. Obrigado à galera aqui do Capim Remoto também por fazer essa diversão toda, fazer essa coisa maravilhosa que a gente está fazendo todo mundo junto. Gente, infelizmente só vou ver vocês dia 24, né? Porque antes disso vou ficar só no bate-papo. Não estou nas mesas, até para eu não ser tão fominha de mesa assim. E agradeço todo mundo. Um beijo para todo mundo, viu? Celi maravilhosa. Não, só agradecer mesmo, pessoal do chat, que vocês sempre estão acompanhando a gente aqui. É muito bom estar conversando com vocês. Essa troca, né? A gente, ainda mais esse bate-papo que foi muito bom. Da gente trocando experiências, a gente sabendo das histórias de vocês e tudo, a gente compartilhando momentos bons, momentos nem sempre tão bons assim no RPG. Mas é isso. Muito obrigada, gente. E nos acompanhem nos próximos meses, nas que já lançaram também lá na plataforma Vermelha. E é isso. Obrigada. Muito Boa noite. obrigada, sua linda. Dudes? Gente, muito obrigado pela participação de vocês com a gente aqui no chat. Cada história que vocês trouxeram pra gente foi maravilhoso. Cada RPG que vocês soltaram o nome ali, o Paulo Pessoa, ele foi instigando a minha memória, porque cada RPG que ele jogou ali, assim, eu fui lembrando um por um dos que apareceram, advogado de regras. Eu não vou citar o nome de todo mundo, mas o Draslindir que participou, o Hebraico, o Kurô, todo mundo que participou ali, o Mestre Corvo, que ajudou tanto a gente ali a desenvolver esse assunto, fazer ele crescer. A gente normalmente está preso nas sessões de RPG, mas esse bate-papo é muito importante. Ele é muito divertido pra gente que está do lado de cá. Espero que seja tanto para vocês também. E, claro, segue, compartilha. Se você ainda não é sub, seja sub aqui no canal. Tem oportunidades únicas, tem benefícios únicos. Você vai ter, sendo sub, você tem direito. Você vai conquistar o direito de participar em uma mesa off-stream de um dos nossos narradores,
concorre a uma vaga de conseguir jogar com a gente aqui no canal, na streaming, uma vaga. Por acaso desse mês já foi disponibilizado e vocês vão ver um sub nosso acompanhando a sessão da Sally no domingo. O Ângelo, eu esqueci o restante do nome dele. É o Ângelo. Ângelo. Uhum. Lembrando, gente, que quando eu falo sub, é se inscrever no canal. E se você tem Prime e tá com o Prime de bobeira, não fez não linkou ele a nenhum canal, ajuda a gente, apoia a gente. É só clicar ali no se inscrever e gerar pelo seu Prime, você não paga nada. E se você já disponibilizou seu Prime para alguém e quer dar um auxílio pra gente, a Twitch reduziu o custo dos subs em território nacional e nós temos o sub a R$ 7,90. Em breve a gente vai entrar com um padrinho também para também ter esse auxílio. Além disso tudo, você vai poder participar de um grupo no Telegram com todo mundo do Capim Remoto, que joga no Capim Remoto, onde a gente vai estar compartilhando as fichas dos personagens, premissa das histórias. Você vai ter acesso a algumas coisas que ficam por trás dos bastidores ali, memes, figurinhas exclusivas com relação ao nosso canal. Então vem participar com a gente. Se você já é sub, dá uma olhada no sussurro da Twitch, que eu mandei mensagem para vocês para pegar o contato de vocês do Telegram para colocar lá no grupo. Se não, entre em contato também pelas redes sociais, procura Dudes Capim Remoto no Insta ou Luiz Eduardo 84 no Facebook, acho que é isso. Ou procura Capim Remoto e fala com o Capim Remoto direto, que também fala. Pra gente acabar de montar essa comunidade bacana do Capim Remoto, vamos todos capivaras aqui em volta e prepare-se para os memes do Gohan, as figurinhas do Mike, as caras e bocas da Sally, que tem muita coisa legal pra gente aí. Só reforçando o que o Du falou, quando a gente fala Prime, né, é a Amazon Prime. Se você assina a Amazon Prime, ela te dá direito a se inscrever gratuitamente nos canais na Twitch. Então, se você não se inscreveu em nenhum canal e tem a Amazon Prime, escorrega aí pra gente um inscrito, que você não vai se arrepender. Você vai se divertir bastante com a gente no Telegram lá. Além de ter acesso a fichas e material das sessões também. Tá bom, galera? Um grande beijo. Vou dar uma olhada aqui se tem algum canal parceiro pra gente raidar. Enquanto você verifica aí, eu só lembrei agora, pra você que tá na dúvida se vai ser sub ou não, esse mês eu vou narrar Lobisomem Apocalipse. Vai ser uma one shot, a caçada ao Jack Stripador. Obrigado, Mike. Oi. E, gente, a gente vai sair de raid. Todo mundo aí, o Mike já mandou ali. Hashtag Terremoto de Capivaras, assim que a gente chegar no outro canal. Você já digita hashtag Terremoto de Capivaras, que é pra ele sentir o terremoto inteiro chegando lá no canal. A nossa chave ali. Muito obrigado por vocês que ficaram com a gente até agora, aguentaram essas 2 horas de bate-papo maravilhoso. Estejam sempre com a gente aqui. O que precisarem, entre em contato com a gente. Nós somos extremamente abertos à comunicação, então fiquem à vontade. Aceitamos críticas. Não quer dizer que a gente vai levá-las para frente, mas nós aceitamos. Que absurdo. Fiquem à vontade, é maravilhoso ter vocês aqui com a gente. Pode falar aí. Gente, não tem nenhum canal assim. Tem uma pessoa muito especial, já que a gente falou bastante hoje da Dragão Brasil. Então acho que talvez seja interessante a gente mandar a raid pra ele lá, que é o Trevisan. Não sei se vocês conhecem, acho que alguma galera aí do Dragão Brasil conhece. Então eu vou passar pra ele a raid que falou. Chegando lá, a tradicional, vou passar aqui no chat, hashtag Terremoto de Capivaras. E um grande beijo pra todos, galera. Fiquem bem, descansem, bebe água. E a gente se vê domingo com Call of Cthulhu. Valeu, galera. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.